Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela presença de todo mundo. Agradecer ao SESC CPF por nos receber aqui, ajudar a gente a realizar esse evento. Ao Rafael Sampaio, que é o idealizador do BR Lab, que já está na sua 8ª edição e que, desde o ano passado, acolhe esse debate de roteiro, que é uma vontade que a gente tem já de muito tempo, porque a gente sente que tem uma demanda e que tem uma necessidade da gente discutir roteiro e conseguir criar uma cultura de escrita cada vez melhor, né? Então, ambientes como esse, a presença de vocês aqui fazem com que a gente possa evoluir muito na nossa escrita e na qualidade daquilo que a gente escreve e vê na tela depois. Então, a mesa está incrível aqui, os meus convidados. Vou começar rápido, porque a gente está aqui para ouvi-los. Vou começar pelo Guto Gontijo, nosso mediador. Por favor, Guto. É o cara que mais manja de série que eu já vi na minha vida. Nosso coordenador lá na Globo. A Mari Trent, com quem eu escrevi muita coisa na vida. Pedro e Bianca, entre outros. Por favor, Mari, sente-se aí, fica à vontade. O Guto vai ler o currículo de todo mundo depois, eu não vou dar tantos detalhes. Renata Martins, de quem eu sou fã também. Fizemos juntos Pedro e Bianca. Minha conterrânea de ZL, ela é de Itaquera, eu sou de São Miguel. E o nosso roteirista do ano, Lucas Paraíso, o cara não para, ele deve ter um irmão gêmeo, porque ele escreve 5 longas, 7 séries e 10, sei lá, mais outros curtas para alguém que a gente não sabe. Então, gente, muito obrigado, bem-vindos, e acho que vai ser uma conversa ótima sobre esse assunto que nos interessa tanto, que é sala de roteiro. Valeu, brigadão. E aí o Guto apresenta o currículo de vocês. Ligou? Ligou. Bom, gente, é um prazer estar aqui com todo mundo. Espero que tenhamos todos uma tarde bem divertida, esclarecedora e tudo mais sobre sala de redação, sala de roteirista, writer's room, do jeito que vocês preferirem. Mas antes eu quero apresentar aqui os nossos ilustríssimos convidados. Vou começar com a Mariana, formada em jornalismo, estudou dramaturgia na Sala Beckett, em Barcelona, Espanha. Atua como roteirista e script doctor de projetos para cinema e televisão. Escreveu 9 séries de TV, entre elas Pedro e Bianca, excelente série, adoro. Ganhadora do International Emmy Kids Awards em 2014. Seja bem-vinda, Mariana. Prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite, gente. Bom, aqui do meu outro lado, temos também a incrível Renata Martins, formada em cinema e pós-graduada em linguagem de artes pela USP, criadora da premiada websérie Empoderadas, integrou a equipe de roteiristas da série Pedro e Bianca também, temos aí uma certa similaridade. A ganhadora do prêmio Grand Prix Jeunesse Ibero-Americano, meu francês está meio ruim. Dirigiu e roteirizou o curta-metragem Aquém das Nuvens, premiado e exibido em mais de 10 países, coordenou o desenvolvimento da série Rua 9, é a dramaturga do espetáculo Ida, da Companhia de Coletiva Negro, roteirizou o curta-metragem Sem Asas, em produção, coordenou a produção do primeiro Seminário Nacional Mulheres Negras no Audiovisual em 2017 e compôs a equipe de roteirista como colaboradora na Malhação Viva a Diferença. Seja bem-vinda. Ela é tímida, vocês já repararam, né? Eu sou um pouco tímida, mas ao longo do encontro eu fico mais à vontade. Obrigada pela presença de todos. Todas. Bom, e aí, last but not least, ele, o mito, Lucas Paraíso, roteirista formado pela PUC-Rio e pela EICTV de Cuba, pós-graduado pela Escola de Cinema de Catalunha e mestre em artes cênicas pela Universidade de Barcelona. Na TV escreveu as séries A Teia, O Caçador, Rebu, Justiça. Atualmente é redator final da série Sob Pressão. É autor do livro Palavra de Roteirista e professor de roteiro na PUC e na EICTV. No cinema escreveu Laura, Gabriel, Montanha, excelente filme. Domingo, de Felipe Barbosa, não vi. Divinas Divas, de Leandra Leal, Aos Teus Olhos, excelente filme também, super diretora. Carolina Jabor. Macabro, de Marcos Prado, e Divino Amor, de Gabriel Mascaro. E, além de tudo, o que me dá mais orgulho é meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado.
Bom, deixa eu explicar o processo aqui do nosso debate aqui. O Cabo como é que é o nome do Cabo? Delciano vai entrar daqui a pouco, não? A gente vai ter 1 hora e pouco de papo aqui, sem cabo, sem capitães, nem nada. E aí depois a gente conta com a participação de todos, com muitas dúvidas, muitas questões, muitas perguntas, tudo que vocês quiserem saber sobre a sala de roteiristas e tal. Vou começar. Eu vou começar com... vou falando para os 3, tá? Então, são os nossos 3 grandes mestres magos aqui. Bom, ganhamos nossa série, poxa, recebeu o sinal verde da TV, da Globo, da Netflix, da Record, da Amazon, da Hulu, vamos fazer propaganda para todos. Ganhamos, assim, nossa, que alegria. Em que momento, em que ponto do processo de desenvolvimento a gente vai e começa a montar essa mítica sala de roteiro, sala de redação? Ah, perdão, é que eu gesticulo demais, desculpa. Em que momento a gente começa a montar essa sala? E como? Vamos lá. Quem se habilita dos 3? Vamos lá, tá bom. Eu acho assim, o momento de chamar uma equipe, a primeira coisa que você tem que fazer é quantificar o tempo que você tem e a demanda que você tem. A primeira coisa, assim, a gente falar um pouco no Brasil sobre... Eu vou falar um pouco da experiência das recentes salas de roteiristas que eu tenho, e principalmente sobre pressão, que é onde eu estou agora. A primeira coisa que a gente negocia com o canal, quando ele dá o sinal verde, é quantos episódios vocês precisam, quanto tempo eu tenho, qual é o orçamento de equipe que eu tenho. Então, assim, entendido esses 3 pilares, eu posso começar a avançar. A gente está escrevendo e filmando a 3ª temporada do Sob Pressão, e cada temporada foi de um jeito, muito por causa desses vetores, né? Tempo, orçamento e número de episódios. A primeira coisa que eu faço é entender isso para compor a equipe, para começar a pensar quem que a gente vai chamar. Tá. Quer Não, a minha experiência, acho que é um pouco diferente dos 2, assim, né? Eu sempre entro em projetos em andamento. Então, eu nunca estive na formação de uma sala, né? Então, quando eu chego, o projeto já está num pé de desenvolvimento, né? Eu tive a possibilidade de, junto com o Renato, pensar... Não chega a ser uma sala de roteiro, mas um encontro de pessoas para pensar o desenvolvimento de um roteiro, e que surgiu a partir do edital que a gente ganhou, assim, né? Então, a partir do dinheiro que a gente tinha, a gente viu a possibilidade de convidar amigos e amigas e roteiristas, enfim, pessoas que a gente queria trabalhar juntos, né? E por uma questão histórica, existe uma ausência de roteiristas e escritores negros, né? Então, a gente também teve que pensar de que forma compor essa sala para que ela fosse representativa. Então, o nosso processo foi chamar escritores da dita literatura periférica e marginal para argumentar o processo, e nós, que tínhamos uma experiência um pouquinho maior com roteiro, desenvolver esses episódios junto com o Rogério de Moura, a Joyce Prado e a Francine, que participou do começo. Então, tô louca para começar a minha sala, provar meu projeto, viu, Guto? Vamos batalhar por isso. Vamos falar com o Lucas também, porque o Lucas é um cara que manda, então. O cara manda em tudo agora. Mariana, fala, sua experiência. Acho que a minha experiência é um pouco da dos 2, assim. Um pouco do que o Lucas falou, quando você está no projeto desde o começo e está pensando em como desenvolver ele, e aí você consegue pensar junto com os produtores como vai ser essa sala, quanto de grana tem disponível para fazer, e pessoas e tempo. E também na situação da Rê, eu já tive, e é mais frequente também, quando eu sou chamada para alguma coisa que já está mais encaminhada, assim. Mas vamos localizar as pessoas aqui com um pouco da minha experiência aqui. Eu não sou muito experiente, não, mas eu sei alguma coisa. Assim, geralmente o projeto a gente escreve sozinho, né? Um autor, o cabeça, né, Lucas? O que você diria? O projeto, o projeto sim, e o roteiro sozinho, o piloto. Exatamente. Quando você escreve eu pesquisei muitas bíblias, assim, né? Porque eu dou aula também de roteiro, então geralmente você tem uma ideia, um conceito, você conceitua, né? Acho que mais do que só escrever o projeto, você pode até chamar alguém para escrever o projeto com você. Sim. Mas eu acho que a conceituação e o desejo motor da história, os conflitos principais, assim, para entender se tem um fôlego aquela série. Eu acho que esse é o autor da história, né? O criador. Ele pode chamar alguém para ser um coautor, para desenvolver um projeto, desenvolver um piloto, mas geralmente ele participa desse embrião, né?
E aí, quer dizer, então ele escreveu o piloto recebeu o sinal verde, aí eu acho que aí é mais ou menos a hora de montar uma equipe. Exatamente. Né? Sim. Né? É hora de começar a pensar nisso. E aí, quem que a gente vai trazer primeiro? Como é que a gente vai montar essa equipe? Vamos imaginar aqui um exercício criativo. Eu acho assim, a primeira pessoa que você trazer para a equipe, geralmente, é o seu braço direito. É a pessoa com quem você mais tem intimidade e que é a pessoa que vai poder te ver em situações de extrema... assim, o Pedro, que é o cara que trabalha comigo, meu assistente, eu falo muito para ele. Eu falo, cara, eu já entro no dia e falo, hoje eu estou num dia difícil, eu já dou uma escala de temperatura e ele já saca, assim, né? A gente tem muito respeito um pelo trabalho do outro, mas é um trabalho que puxa. E eu acho que depois você tem que compor um pouco de acordo com o perfil do teu projeto. Você precisa colocar pessoas que tenham características muito diferentes. Eu acho isso muito bom. Primeiro, todos têm que ser bons roteiristas, né? Sim. Indiscutivelmente. Mas eu acho que eles têm que ter visões, gêneros, classes sociais, tudo o mais diverso possível, porque a gente, no Sob Pressão, trabalha com uma televisão aberta, né? Eu não tenho um nicho de público, eu quero atingir a maior quantidade de pessoas possível. Então, de alguma maneira, isso precisa se espelhar na sala que a gente está montando. Nem sempre a gente consegue uma sala do jeito que a gente quer, porque até curioso dizer isso, assim, porque quando eu comecei a fazer roteiro 15 anos atrás, as pessoas achavam que era roteiro de viagem, né? Você tinha que notar que era... E hoje a gente tem um mercado super aquecido, então assim, muita gente está trabalhando, é difícil às vezes você conseguir pessoas que você quer trabalhar porque estão trabalhando em outras coisas, então funciona um pouco desse jeito, mas eu acho, e no nosso caso, no Sob Pressão, eu preciso de um médico, né? Não tem como, assim. Porque eu acho que eu não tenho menor intimidade com a medicina e preciso de alguém que valide tudo que eu tento fazer no papel. Então, o Dr. Márcio Maranhão, que é um dos idealistas do projeto que virou série, eu falo com ele mais do que eu falo com a minha mãe, provavelmente. Assim, bem mais, na verdade. Mas ele é um cara que está sempre do meu lado, o tempo inteiro. Eu não dou um passo. E não só no roteiro, né? Também no set de filmagem, ele é um cara que está o tempo inteiro como o nosso referencial. Ele falou uma coisa que eu acho super importante, isso de ser uma sala heterogênea. Sim. De não todo mundo olhar para a mesma coisa, sabe? Eu acho uma coisa legal de sala de roteiro quando tem muita diferença de idade. Isso que eu ia falar. Gente mais velha, com gente que acabou de sair da faculdade. E eu acho isso super rico, assim. Também porque são visões sobre a mesma coisa, completamente diferentes. E eu acho que enriquece um monte. Eu acho que o grau de experiência também é legal, não é? Também. Assim, se a gente partir do pressuposto que todos são bons roteiristas, eu acho super legal você ter um roteirista que tenha 20 anos de experiência e outro que tenha começando agora. E, assim, pela nossa situação no mercado atual, tem uma coisa engraçada que quando eu comecei a escrever roteiro, não tinha salas de roteiro, né? Eram pouquíssimas salas de roteiro. E agora, assim, uma pessoa de 20 anos, sei lá, de 24 anos, 25 anos, que saiu da faculdade, já está trabalhando, de repente ela já participou de 3 salas de roteiro. Sim. E ela sabe muito mais do que eu sabia com aquela idade. E ela já assistiu todas as séries que eu nem sei que existem, louco, e sei lá de onde. E aí as pessoas mais velhas, roteiristas, sei lá, na faixa de 50, agora, que pegaram ainda um outro momento do mercado, tem uma experiência completamente diferente. A maioria trabalhou em TV muito tempo, Sim. em TV aberta, e tem mais experiência com novela. Então, assim, acho que a situação do nosso mercado, com faixa etária, dá um cruzamento de experiências. Bastante produtivo, né? Teremos você soltinha. Tô me soltando. Eu acho que esse é o ideal, mas eu não sinto muito na prática essa sala diversa. Né? Por eu ser a cara da diversidade, eu acabo sendo sempre a única nessas salas. Assim. Então, a minha pergunta, a minha inquietação para os roteiristas assim, quantas pessoas negras vocês já trabalharam em sala de roteiros, assim, sabe? Ou com roteiros. Então, assim, eu acho também, eu acredito muito, assim, uma sala diversa de gênero também, diversa de etnia, diversa de experiências de mundo. Eu acho que o produto ganha com isso, né? Sim. Então, é preciso trazer isso para a realidade, assim, sabe? E eu sinto que isso tem acontecido de um tempo para cá, mas por uma necessidade, talvez, de alguns players, não numa necessidade da própria sala, sabe? Então, eu tenho ouvido e tenho visitado e conversado com algumas produtoras, enfim, que me parece ser uma demanda dessa diversidade. O mundo tem apresentado os projetos diversos que têm sido
eles têm sido sucesso de crítica e de público, e um dos segredos desses projetos é você ter uma sala com experiências diversas, assim, sabe? Então, eu sinto que a nossa produção tem há pouquíssimo tempo se pensado quanto uma sala a reconstruir um lugar possível de existência para todo mundo, sabe? E uma coisa que assim é difícil, não vai ser essa mesa de hoje, vai ser a de segunda, eu acho, lugar de fala, né? Mas é muito importante eu me localizar no mundo como uma mulher negra, né? E isso não tem a ver apenas com a cor da minha pele, isso tem a ver com a forma que eu me relaciono com o mundo. E essa minha inquietação passa para os meus projetos, né? Então, uma perspectiva feminista e interseccional do mundo também, e isso acaba trazendo sei lá, um frescor ou uma inquietação. Né? A sala ela precisa ser inquieta também. Né? Não, concordo plenamente. Assim, sem puxar a sardinha para a Globo já faz 2 anos, e assim, capitaneado, inclusive, por esse menino aí do lado, Lucas Paraíso, para variar, que a gente tem trazido para as salas de redação lá pessoas saídas das universidades que estão estudando, e a gente tenta ser o mais abrangente possível. O Lucas tem conhece todos os alunos, é professor da PUC, então ele conhece bastante gente, ele tem trazido muita gente boa. Mas, olha, eu vou confessar para você, sabia que eu tenho achado muito difícil trazer... Há pouco tempo a gente tinha uma demanda para mulheres roteiristas, assim, foi difícil achar, não foi difícil falar que foi achar uma boa roteirista. Foi difícil, a gente precisava de roteiristas em São Paulo. Me perguntem. Sabe por quê? Porque eu vou ser bem sincera. Assim, eu acho que aqui tem algumas que eu conheço, mas eu acho que existe um movimento, e aí não sei se é essa pergunta, mas eu acho importante falar isso. Tem alguns grupos de Facebook de mulheres roteiristas, e esse grupo tem aproximadamente 200 mulheres roteiristas inscritas. E, se eu não me engano, foi a Ludmilla que pensou em uma planilha de nomes e produtos. E, assim, tem muita mulher. Né? Eu acho que é preciso a gente também começar a se movimentar um pouco para além do nosso campo de visão e entender que, sim, talvez uma roteirista como eu, que não tenha tanta experiência em salas de roteiro como eles têm, talvez é preciso ter um pouco de sensibilidade para entender esse lugar. Né? Eu acho que tem movimento, sim. Né, acontecendo, mas eu só queria falar mais uma coisa que eu não sei se vai caber. Não, acho que você solta, pode falar. Porque, assim, eu acho que é isso. Quando eu conversei com o Thiago Dottori, né, ele falou, poxa, eu queria que você viesse e tal. Eu falei, bom... É importante dizer também que o fato de eu ser negra não significa que eu só posso falar sobre questões raciais. Então, é importante pensar pessoas negras ou não negras ou X em todos os projetos. Porque, assim, é óbvio que eu gosto de estar no projeto e contribuir para essa forma de ver pessoas negras na tela. Mas eu sou capaz, como roteirista, falar de todas as histórias. Mas as minhas experiências têm sido nesse lugar. Sim, concordo. Sabe? Assim como eu também posso falar de muitos assuntos, o importante é que eu me aprofunde neles. Sim, né? todos eles. E o importante é que você... Mas existe um olhar, Lucas, que barra na entrada. Sim. Sabe? Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria... Parece que só pode falar só sobre isso, né? Ninguém me chamou para fazer uma ficção científica, por exemplo. Não que eu domine, mas eu poderia estudar sobre, sabe? Você é uma Como todos roteirista, os você roteiristas conta histórias, poderiam claro. fazer isso, né? Mas, enfim, é só para provocar um pouco. Não, pode provocar, pode provocar. A gente estava, inclusive, falando assim, pensando ao contrário. Eu vou pular um pouco aqui, depois eu volto. Mas que você trouxe outro ponto da discussão. Você acha, por exemplo, possível, agora eu vou dirigir a você, porque você está falando. Vamos nós. A gente falar de uma série negra sem um negro na equipe de redação? Eu acho que isso sempre existiu, né? Sim, mas hoje em dia, eu isso acho, sempre existiu. Eu mas acho que hoje isso em sempre dia- existiu. Eu acho que vai muito da pessoa que está coordenando essa sala, assim, de que forma que ele quer ser visto pelo mundo. Eu acho que sim, eu acho que tem projetos, eu conheço projetos, inclusive de pessoas que têm medo de serem racistas. Eles querem falar, mas não têm propriedade, mas também não têm roteiristas negros. Eu acho que assim é um tiro no pé. Eu acho que é um tiro no pé gigantesco, não somente por ser contadores de histórias, enfim, mas eu acho que pode ter. Se você não tem um roteirista, por todo o nosso processo de ausência nas universidades, enfim, que tenha um consultor, sabe, que tenha uma outra pessoa que seja de outra profissão, mas que tenha uma experiência de vida que contribua com aquilo. A gente não pode mais passivamente assistir produtos em que acusem os próprios negros de serem racistas, sabe? Sim. Sendo que a gente vive numa estrutura que é racista. Então, eu acho que dá vergonha
Eu acho que está dando um pouco de vergonha nas pessoas, assim. Eu não sei como é isso nos produtos de vocês, assim, mas eu tenho percebido e conversado com pessoas que, sim, existe um movimento de que pessoas querem mesmo, nunca pararam para pensar sobre isso. Acho que tem isso também. Existe um momento que é tudo tão confortável e as pessoas são tão minhas amigas e tão legais que eu vou manter a pessoa que eu conheço na equipe. Eu vou chamar o meu amigo, outro amigo do amigo. Outro amigo um pouco isso. É meio isso. Mas eu acho que quando você para e fala, ei, amigo, a gente precisa falar sobre isso. E aí a pessoa que é sensível à questão, que tem o poder de decisão, né? Porque a gente começou a falar sobre quem monta e quem decide. Eu ainda não monto nada, mas assim, o dia que eu vir a montar uma sala, eu gostaria que ela fosse um pouco do mundo que eu acredito, assim, que tivesse várias pessoas, sabe? Não, concordo plenamente. Não só isso, eu fico chocado às vezes quando montam uma série sobre, sei lá, já aconteceu algumas vezes com a gente, sobre mulheres e não tem uma mulher não na equipe. Eu falo assim, por que não tem? Não, porque meu lado feminino é o suficiente para suplantar essa falta feminina na equipe. Assim, é umas coisas que não passam. Graças a Deus isso não acontece hoje em dia, o mundo é novo. Mas eu até tenho um caos, eu fiz um intercâmbio há pouco tempo com uma sala de roteiristas lá fora, o Lucas sabe dessa história. E aí eu fui eu passei um dia na sala de roteiristas não sei se vocês conhecem aquela série American Gods, sabe, que está na Amazon e tal. Você podia escolher um cara para passar o dia. O cara que eu adoro é o Brian Fuller, que é um cara que aí eu falei, eu quero passar o dia com o Brian Fuller. Aí fui passar o dia com o Brian Fuller, ele é melhor do que eu pensava, foi um dia maravilhoso. E aí ele estava escrevendo a segunda temporada do American Gods. Aí a gente estava conversando sobre o processo todo, aí eu falei, eu gostei muito da primeira temporada. Ele falou assim, eu não gostei. Mas tu não gostou dessa própria série? Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, ele veio me contar, assim, a série, para quem não sabe, o protagonista é negro, né? E tem toda uma gama de personagens, tem personagem do meio oeste americano, tem personagem do Oriente Médio, assim. E aí, quando acabou a série, ele falou, cara, eu escrevi essa série errado. E ele não sabia o que ele estava errado. E aí ele botou ele mandou fazer uma pesquisa na internet, falou, pesquisa todo mundo que fez crítica sobre a minha série, que eu quero descobrir o que eles estão me xingando aqui. E aí ele viu duas críticas muito boas, uma de um blog, duas de Nova York, uma de um blog e outra de um fanzine. Ainda existe fanzine. Aí ele chamou, eu falei, paga a passagem para esses caras, eu quero que esses caras venham a Los Angeles conversar comigo para saber por que eles odeiam tanto minha série. E ele não conhecia quem eram os caras, não sabia quem eram os caras. E os caras chegaram, eram dois negros. Aí ele falou, cara, você escreveu uma série sobre um negro, e eu não conheço nenhum negro que nesse babaca que você botou na televisão. Esse cara não me representa. E aí ele viu, aí ele olhou para a sala de redação dele, eram 4 brancões de 20 e poucos anos. Ele falou assim, caralho, eu errei tudo. E aí ele fez a segunda temporada. A segunda temporada é impressionante, parece um mapa mundi, parece a ONU. Tem uns 8 roteiristas, tem uma da Índia, um do Paquistão. Os 2 negros ele contratou como roteiristas, apesar deles terem experiência zero como roteiristas. Um é um ator de fanzine e outro de crítico. Ele falou, mas preciso de vocês. Se eu não acho no mercado vocês, eu vou transformar vocês em roteiristas. Eu vou trocar minha experiência, o tempo de ensinar vocês, pelo que vocês vão trazer para mim para o projeto. Uma pena que ele pediu demissão há pouco tempo da série, mas tudo bem. Vamos voltar para a sala. Vamos lá. Só para a gente continuar pensando aqui na sala de roteiristas. Então, assim, a gente montou lá a nossa equipe. Existe uma hierarquia dentro dessa equipe, dessa sala de redação? Como é que funciona? Vocês que já trabalharam nela. Existe, e eu acho uma coisa importante que exista, assim, sem querer ser muito ortodoxo. Não, mas é porque uma sala de roteiro a gente lida com ideias, né? Ideias, fica aquela coisa pairando, assim. Eu acho bom que exista uma hierarquia, porque alguma hora tem que parar, ou as coisas têm que ter... alguém tem que dar um ponto final ou colocar uma ordem nesse caos criativo todo. A hierarquia que geralmente existe, que eu conheço, geralmente tem um chefe de sala, e aí tem uma equipe de roteiristas, geralmente 2 ou 3 pessoas no mesmo nível. Sim. E eu acho também sempre bom ter um assistente na sala. E eu também acho que esse assistente não é só uma pessoa que tem que ficar anotando nem nada. Eu acho legal quando o assistente participa. Então, acho que essa hierarquia, assim. E claro, assim, também existe outro tipo de projeto bem comum, que é o projeto
que não é da sala, não é, os autores não são necessariamente os roteiristas da sala, vem de fora, ou de um diretor, Sim, de um gosto produtor. muito. Então, o papel dos roteiristas na sala é desenvolver essa ideia que vem de alguém que não é um roteirista, apesar de ser um autor ou idealizador dessa ideia. Sim. Então, nesse caso, aí tem mais um patamar, né? Não, De pessoa, de hierarquia, assim. gosto muito. Vocês? Acho que é isso. As que eu participei era essa estrutura. Lucas? Eu acho que a hierarquia, em última instância, ela serve para que a coisa possa andar, né? Você tem um prazo, você tem uma quantidade de episódios, você tem uma demanda, você precisa que a coisa ande. Existe um olhar desse chefe de sala, que é a pessoa que, em última instância, diante de uma divergência de opinião, é a pessoa que vai decidir, a gente vai por aqui. E porque é essa pessoa que vai ser cobrada no sentido de dizer, vocês não entregaram, não ficou bom, não sei o quê. Então, é meio natural essa hierarquia. Eu já tive em vários lugares dessa hierarquia, gosto de transitar nesses lugares, aprendo com cada um desses lugares e depende do projeto, você gosta de estar mais num lugar ou mais em outro. Assim, o Sob Pressão, por exemplo, é uma série que eu não criei, mas que eu respondo pela dramaturgia dela hoje. Então, e eu nunca na vida pensei que ia fazer uma série médica, né? Assim, gente, série médica, nunca gostei muito de série médica. Não posso falar isso, né? Mas enfim, não era um cara que assistia muito a série médica, mas assim, aí você tem que descobrir o que você gosta naquilo, né? Já que você não criou, o que é que me traz o interesse, né? E eu adoro drama. Sofrimento, para mim, é algo que tem um certo prazer no sofrimento, né? Assim, no roteirista. A gente vive muito por causa disso. E aí eu encontrei, a gente, né, criou junto com o Jorge Furtado, o Márcio Alemão e o Antônio Prata, esses dois personagens que derivavam de um filme, que é o Evandro e a Carolina. E aí eu me apaixonei por esse casal. Eu falei, eu vou fazer um casal que eu nunca vi na televisão. Assim, que eu queria fazer uma coisa que... quando a gente começou a criar a série, assim, criar esses personagens, o Jorge Furtado, que é o nosso, né, a série dele, ele é o nosso supervisor, é o meu grande mestre assim, que eu tenho, ele falou, cara, a gente não pode criar dois heróis, ou anti-heróis, como são eles, que não tenham dramas inferiores aos dramas dos pacientes de um hospital. Porque não adianta levar para casa dos caras eles tomando café, discutindo problema com o vizinho. Então, eles iam precisar ter problemas muito sólidos também. E aí a gente inventou essa morte o Evandro ter perdido a esposa na mesa de cirurgia e a Carolina ter sido abusada pelo pai e se mutilar, porque acaba que esses personagens se curam dentro dos seus dramas. E aí era drama, aí é fácil, aí vai. Aí eu não tenho, né, assim, acho bom, assim, é bom quando você pode dar essa cara, mas todo mundo que está na sala opina, contribui, a gente é muito democrático no Sob Pressão, assim, quando eu tenho tempo, eu sou muito democrático, assim. Lucas está sob pressão. Tem que piada comentar sem pronta, trocadilho. né? Eu tenho visto o sofrimento desse Assim, pobre rapaz. Eu acho que cada produto muda um pouco essa estrutura, né? Assim, série, novela, eu acho que tem... E aí tem mais pessoas, né? Pesquisadores, supervisores de texto. Sim. Dentro da sala tem uma... Você considerava a Malhação uma novela ou uma série? O que você achava? Uma novela, né? Era uma novelinha, virou novela. Diz é o que o povo diz. Quantos eram, Renu? Nossa, tinha muita gente. Assim, 6, eu acho que não era? eram assim, roteiristas Mário, Luciana, Vitor, Vitor e Jaqueline, né? Eu estava como colaboradora, assistente, Leusa e Renato como coordenadores, depois o Cadu entrou como assistente também, e o Charles Peixoto como supervisor do texto. Uma turma. E ainda o Cal. E o Cal, claro, o Cal está gravando. Mas quantos episódios foram? 213. Pouca coisa. E o Cal, que o Cal já estava implícito, né? Quando a gente conta lá fora, não, foram 213, os caras ficam malucos, assim, os olhos deles Eram ficam 240, tipo o olho né? do- E teve é. a Copa, enfim, teve Era tipo o olho do Papalégua, que tá reajuste. rodando. Foram 213. E aí, quantos vocês acham? Qual é o número ideal para ter ou vocês acham que varia sempre? 4, 5, 6? Quantos autores? Acho que depende justamente do projeto. E acho que o Lucas falou um negócio que eu acho bom também, que é isso de você se colocar em vários lugares, dependendo do projeto. Não acho que todo projeto... Sei lá, eu gostaria de ser chefe. Tem projetos que eu acho muito mais legal ser roteirista. Sim. Tem projetos que você quer ter uma outra relação com aquilo. Eu acho legal também variar isso. Eu tenho uma turma de colegas que a gente já fez 3 combinações diferentes, assim.
de um ser chefe e os outros escreverem. Ah, isso é o depois máximo. muda. É bom. Isso é o máximo. Isso é bom. E uma coisa boba aqui, assim, porque muita gente não viu uma sala de roteiro. Como é que é uma sala de roteirismo? Fisicamente, o que tem que ter? O Lucas tem ideias muito firmes sobre comida, isso. né? Ele já pediu coisas, 20 toalhas brancas, esse tipo de coisa. Mas, além disso... Não, a gente tem uma curiosidade sobre pressão que metade da minha equipe é de São Paulo. Né? Metade é do Rio, metade de São Paulo. Só antes, assim, eu prefiro trabalhar com equipes menores. Assim, se eu tenho tempo, se eu consigo 1 ano para desenvolver um projeto de 10, 12 episódios, que para mim seria o ideal, eu prefiro trabalhar eu mais 2 pessoas no máximo. Quando a gente está, que nem eu estou, na guerra, então, assim, a guerra é você ter que montar um exército. E aí você monta um exército para cumprir o seu prazo. Qual era a outra pergunta? A sala de Fisicamente. Desculpa. Fisicamente, A minha equipe, então, metade da equipe é de São Paulo e metade da equipe é do Rio. A gente tem reuniões diárias de 2 às 6, todo dia com o Skype aberto, todos os roteiristas na sala. Nossa sala tem uma mesa no centro, tem uma televisão, tem vários quadros brancos. No nosso caso, a gente tem a planta do hospital, a planta baixa do hospital, para a gente poder entender o deslocamento desses personagens, para quando a direção liga, assim, porque o Sob Pressão é uma série que não é uma série que você escreve, entrega e beijo, tchau. Né? Assim, ela é uma série que o nosso nível de aproveitamento de roteiro é muito alto, né? Graças ao nosso trabalho, não vou dizer que é graças a Deus, porque eu vou dizer que é graças ao nosso trabalho. Para a honra e glória do nosso Senhor. É o cabo da Alcione. Mas ela a gente tem são 14 episódios essa temporada, a gente tem 4 roteiristas. Então, a gente tem os quadros, a gente tem a planta e uma mesa, gente. Fica de 2 às 4, todo mundo junto. É meio isso. E os trabalhos individuais de cada roteirista você faz um pouco de manhã, né? Agora, comida, que vocês falaram, eu acho uma coisa importante. Não, é verdade. Boa. E acho que a gente devia se educar aqui e ter comida, assim, mesmo, porque, cara, você fica das 2 às 6, que é um horário que eu também acho razoável, pensando, falando, é muito desgastante. Você sai uma uva passa de uma sala de roteiro, e assim, e tudo bem que você fica sentado e falando, mas acho muito importante que tenha comida mesmo. Também acho. Porque você precisa se nutrir e ter energia para aquilo. Sim. Café. O meu ideal é que tivesse um banquetinho, assim, um buffet. Isso nunca rolou, assim. Mas eu acho que seria o ideal mesmo. Acho que teve 2 experiências. Em Pedra Bianca era uma sala bem simples, né? Tipo, só cadeira e a gente, assim. Aí é Globo, né? Globo tem sofá, tem televisão, tem um monte de coisa. Tem Ofurô. Café, sabe? Pacotinho de biscoito. Não é? Não faz. Mais faz confortável, diferença. né? Acho que quanto mais confortável, acho que a pessoa relaxa mais na hora de criar. Né? Fica mais soltinha. Isso é porque o Cal é um pouco tímido, né? Se Eu ele sei. fosse mais assim, Bastante. a gente teria puffs, Mais dados do que tímido. coloridos, um monte de coisa. Se fosse a minha, ia ter um monte de coisa. Tem planta também. Planta é bom. O Cal é uma tartaruguinha que está dentro do casquinho. Assim. Perde pouquinho, né? Cal mas é muito gente boa, gosto muito dele. E aí me diz um negócio, o Lucas já começou a falar, e como é que é o dia a dia dessa sala de roteirista? Como é que funciona? O que a gente faz no dia? Então, como é que vai lá? Nosso de começamos novo, cedo. acho que não tem uma regra, mas assim, um padrão que eu acho que existe os roteiristas se encontram das 2 às 6. De manhã é um tempo que ou você escreve quando já tem o que escrever, depois que passou a primeira etapa de criação coletiva e tal. Ou é um tempo que você lê, pesquisa, ou às vezes também é um tempo para você viver, porque agora que você chega à tarde, tendo uma manhã que você, sei lá, fez coisas, passeou pela rua, tocou a tua vida, às vezes você chega com ideias melhores, enfim. Acho bom não ficar também... Eu acho meio impossível ficar mais do que 4 horas numa sala de roteiro. É claro que isso às vezes acontece, porque às vezes a gente se fode com prazo e tal, e tem que ficar. Mas eu acho que são dias ruins, mega desgastantes, sai todo mundo cansado, e acho que não dá para ser muito a longo prazo. Bom, assim, fora essa coisa de horário, eu acho que vai mudando também no processo da série, né? Tem uma parte, primeiro, de muita criação, às vezes está em personagem, e aí você está criando personagem, depois uma parte de criar sinopse, que já se escreve mais, e depois para escaletar.
Depois, às vezes, separa mais a hora que for escrever roteiro e se junta para ler. Enfim, é um período que não tem muita rotina. Ou seja, não, tem rotina, mas rotina. essa rotina vai mudando. É uma rotina criativa. É. Né? O que mais? Vocês dois, opiniões? Acho que é isso. A gente, num processo recente, a gente tem visto muitas coisas. Então, a gente vê capítulos de série juntos, em outros projetos. Enfim, a gente escreve um pouquinho, pensa em personagens, passa por esse processo de pensar um pouquinho essa história. E aí cada um traz uma contribuição de alguma coisa que viu legal. Acho que isso é a parte da construção, né? Os projetos que eu escrevi tinha esse período intenso mesmo de discussões, de definir a sinopse, e cada um levava o seu episódio para casa, escrevia, devolvia, enfim, essas idas e vindas. O Sob Pressão, a gente está na 3ª temporada. Então, quando você faz uma 3ª temporada e o conceito é sólido, você tem estofo para continuar. Como eu tenho muito pouco tempo e como eu sou muito pragmático, muito organizado, agora a gente montou uma coisa que é muito eficiente, assim. Primeiro, a gente passa um mês sentado, todo mundo, os roteiristas, falando sobre as ideias da 3ª temporada. A gente vai por aqui, a gente vai por aqui, a gente vai por aqui. Eu sempre tento fugir de uns clichês, assim, de coisas que a gente vê muito, de uns assuntos que a gente vê muito, principalmente para esse arco principal. Então, a gente, em um mês, desenha o que vão ser os 14 episódios, esse arco que a gente chama. E aí, durante esse mês, eu fico escrevendo e todo mundo conversando. Os roteiristas vão propondo trilhas para os personagens, que não são os principais. Então, para os outros médicos, essa trilha aqui, não sei o quê. Eu tenho um estatuto do Sob Pressão, que eu acabei de... Nem te mostrei ainda, mas é o máximo. O estatuto do Sob Pressão, ele é assim, uma espécie de declaração de valores. Assim. Primeiro, de formato, quantas páginas, quantas cenas, mais ou menos a métrica de rubrica, de diálogo. Os protagonistas têm que estar numa porcentagem de... Estou falando de um procedural que a gente eu estou falando, é máquina, né? Criatividade, sensibilidade, tudo isso. Mas tem um lugar dessa redação final que você tem que botar o seu trem no trilho. E esse estatuto, essa declaração de valores, ele ajuda para que os roteiristas, quando apresentem uma ideia, já tenham passado por ela. Eu sei que o personagem é isso, todo médico tem que ser ativo no salvamento ou na morte de um personagem. Os personagens protagonistas têm que estar em 50% das cenas cada um, ou seja, se um episódio tem entre 30 e 35 cenas, o Dr. Evandro e Carolina tem que estar entre 15 e 17. Então, o cara, quando vai me propor o negócio, ele já chegou com esse bando de coisa sabida. E agora ele apresenta um negócio que eu vi a Shonda Rhimes fazendo e roubei. Que eu achei muito bom. Eu nunca tinha visto Grey's Anatomy. Aí fui ver, né? Você faz série de médicos, você não pode não ter visto Grey's Anatomy. Aí fui procurar a Bíblia da Shonda Rhimes. Ela faz uma coisa muito legal, que lá são 26 episódios, uma temporada. É uma loucura, né? Então, ela coloca um paper, uma folha, onde ela coloca o logline do episódio, ou seja, uma espécie de resumo do episódio. A frase, ela escreve, que é o off do personagem que abre o episódio, o tema do episódio, ou seja, de alguma maneira, as trilhas médicas e dos personagens vão tangenciar aquele tema e vão dar novas perspectivas para ele. E agora estou fazendo isso com a nossa equipe lá no Sob Pressão. Estou tentando ser o mais profissional possível para poder manter a qualidade no tempo que eu tenho. Já falei isso 80 vezes, né? Eu falo nesse assunto. Então, assim, apresentada essa sinopse, o roteirista tem uma semana para fazer isso, ele joga na roda essa sinopse e todo mundo vai cair de pau. Tem uma regra na sala de roteirista que é: você não pode dizer que não gostou se você não apresenta uma outra opção. Isso é fundamental para quem está trabalhando. Assim, não existe, não gostei, achei isso meio ruim. Não existe, achei isso meio ruim. Assim, existe meio ruim é prejudicar o trabalho. Então, assim, eu sou meio... Estou virando, né? Estou acalmando. Mas aí, apresentado isso, eu levo um pouco para a nossa supervisão, que é o Jorge Furtado que faz, a gente conversa um pouco. O Jorge, eu faço meio despacho com ele, uma vez por semana, a cada 10 dias, e ele vai atualizando como é que está o trabalho. Aprovado isso, o roteirista vai apresentar uma escaleta. E essa escaleta vai começar... Só que o que eu estou fazendo agora é assim, estou disparando 4 escaletas simultâneas para poder dar conta do tempo que eu não tenho. E aí são 4 escaletas simultâneas. E aí eles vão apresentando essas escaletas e esse trabalho vai rodando. Essa rodinha que vai todo dia. De 2 às 6 eu estou aberto no Skype, quem tiver coisa para apresentar. De manhã eu estou revisando texto e de noite eu estou tentando viver. Assim. Ô, Lucas, mas esse processo na primeira temporada não era isso, né? Não, totalmente de diferente. jeito nenhum. Primeira temporada, então, o que a gente faz? Você vai aprendendo. Eu não era o redator final na primeira temporada, né? Assim, quando essa série foi
criada e me chamaram para trabalhar, o Guel Arraes, que era o produtor executivo, chamou o Jorge, e o Jorge chamou uma equipe, o Márcio Alemão, o Antônio Prata e eu, e nós começamos a desenvolver esses personagens. Aí o Jorge, já no começo, falou assim, eu não quero ser redator final. Aí eu, puta, quem é que vai comandar esse troço, né? Porque eu sou um perfeccionista chato e tal, não sei o quê. Aí o Antônio mora aqui, o Alemão mora aqui, e a gente tem no Sob Pressão um cara muito importante, que é meu parceiraço, que é o Andrucha Waddington, que é o diretor artístico dessa série, que é um cara que eu amo, muito intenso, e que, sabendo que eu era a única pessoa que estava no Rio de Janeiro, me chamou junto. Eu tinha acabado de fazer o filme da Carolina, então eu já tinha trabalhado na Conspiração. Então, ele meio que me chamou junto e falou, cara, eu preciso de alguém que esteja do meu lado aqui. Eu falei, tá bom. Então, assim, naturalmente, eu fui ganhando, herdando esse posto de redator final. E aí, quando confiam na gente, eu acho que isso é uma coisa muito importante para falar também, além, obviamente, da diversidade de tudo, de uma sala de roteiristas, você precisa confiar com quem você está trabalhando. Porque, assim, se o fulano falou, esse personagem é meio ruim, e eu, fiquei 3 dias trabalhando naquele personagem, uma tia que eu tinha, um negócio que eu... Aí o cara, se você se ofende, você não pode se ofender quando alguém fala que não gostou de uma coisa que você fez, você não pode levar para o pessoal. Então, você tem que ter muita confiança. Muita confiança. Porque é um trabalho, por mais industrial, eu estou narrando uma maneira muito industrial de fazer, ele é um trabalho que está lidando com a nossa sensibilidade, com a nossa vaidade, com o nosso ego. Então, a gente tem que ter muito respeito, tem que ter muito carinho, tem que falar de um jeito que as pessoas saibam ouvir. Porque, senão, se a pessoa não soube ouvir o que você falou, você não soube falar, aí a ideia desanda um pouco. Assim. Então, é uma catarse, né? Lucas, aproveitando aqui, hoje é uma catarse. Falar de roteiro, isso que eu faço. Isso eu sei falar. O resto... Não, mas está certíssimo, tá certíssimo. É um milagre o Lucas estar aqui, porque ele está acorrentado mesmo na mesa lá. Eu sou testemunha, ele fica acorrentado de manhã até de noite. E é difícil liberar ele. Tá, coitado. Tem pena, né? É meu amigo, fico com pena dele. Mas, graças a Deus, agora está namorando, está tudo bem. Antes ele estava solitário, aí estava me deixando mais preocupado. Né? Hoje, a primeira temporada éramos Jorge Furtado, Márcio Alemão, André Cirange, Antônio Prata e eu, primeira. Segunda, eu, o Márcio Alemão, Antônio Prata e o André Cirângelo, aqui de São Paulo também. Ou seja, 3 paulistas contra 1 carioca. E agora um gaúcho, o Jorge. Fica lá em Porto Alegre. E agora consegui uma mulher e vou conseguir mais uma, que era uma batalha também. Difícil. Não, mas é difícil. Eu ia chegar nesse assunto. É difícil. A gente sofre. A gente sofre. Eu nunca a gente sofreu mas muito. Consegui 2 mulheres, a Cláudia Jovan e uma outra pessoa que eu não posso falar quem ainda, que não está confirmado. Mas, e agora somos 5. O meu assistente também, que é uma coisa legal, né? Ele, durante 1 ano, trabalhou como assistente, vai virar roteirista também, colaborador da série. E estou trazendo mulheres, negros, homens, gays, héteros, tudo. O Sob Pressão tem que ter, gente. Não tem jeito. O Sob Pressão é uma série que fala sobre o Brasil. O Brasil é diverso. Então, eu não tenho nem escolha. Entendeu? É isso que se fala. É constrangedor dizer que numa série minha não tem um negro. Mas era mulher. difícil. Eu sou testemunha. A gente batalhou muito. Para trazer mulher foi uma luta. E a gente escreve uma personagem muito forte, uma mulher muito forte, que é a doutora Carolina. É importante dizer que a gente tem a Mini Kert, que é a diretora também co-diretora do Sob Pressão, e que está sempre comigo. Assim, porque eu acho assim, a gente não tinha mulher na primeira temporada, mas a Mini virou a pessoa que eu precisava de alguma maneira. Não que ela só fale sobre esse assunto, mas agora, por exemplo, a gente está tentando fazer um episódio sobre aborto. Né? Assim, é muito difícil esse assunto, muito difícil falar sobre isso na televisão aberta, mas eu acho que é um momento importante da gente dizer isso. Eu não tenho como, no Sob Pressão, colocar o meu ponto de vista do que eu acho sobre o aborto, porque não faz sentido. A gente tem que mostrar, como a gente tenta no Sob Pressão, a ambiguidade das coisas, né? Os 2 lados, ou 3 ou 4 lados. Então, para esse caso, eu precisei chamar uma mulher para escrever, uma mulher para dirigir, e eu faço a redação final. Vamos fazer juntos. E agora a gente está conversando com milhões, além do nosso médico, meu pesquisador, a gente tem mulheres médicas e homens médicos especializados nesse assunto que a gente está consultando. Então, é um tema que a gente precisa de muito amparo. O pessoal está gostando, senão já tinha vaiado. Mas me diz um negócio. Então, o que a gente faz nessa sala? Eu continuo didático, tá? Como tipo o Alckmin no debate. Didático. Ele falava tudo sílaba, assim.
O que a gente faz dentro da sala de redação, o que a gente faz fora da sala de redação? Didaticamente. O que a gente faz De trabalho, fora? de trabalho, entendeu? Não, a sua Já ia abrir meu coração aqui. a sua Peraí, né? Eu achei a pergunta estranha. Eu acho que a gente escreve fora da sala de roteiro. Botava até mais água para você, Gente- você ficou nervosa. Acho que basicamente a gente escreve fora da sala de roteiro. Uma parte de pesquisa, talvez, mas isso é mais no começo, né? Ou quando está escrevendo, justamente, aí você pesquisa um pouco, já está meio embutido nesse tempo. Sim, mas quando o autor vai para casa, quando tem... Vamos lá, vamos escrever os episódios. Aí o cara vai sozinho para casa, escreve em casa sozinho. Sim. Ele escreve na sala de redação, como é que é isso? Não, escreve em casa sozinho e depois, acabado o prazo dele, traz para a sala e a gente discute todo mundo junto. Entendi. E vê se todo mundo comenta, tem essa parte que ele falou, às vezes as pessoas eu acho que tem que ter esse cuidado, tem que ter certa delicadeza, é uma coisa que eu acho importante em sala de roteiro. Não é delicadeza a palavra, mas eu acho que tem que ter, a gente está lidando com ideias, a pessoa ficou lá uma semana escrevendo aquilo. Sala de roteiro, eu acho que é muito sobre se expor, né? É muito sobre você colocar a sua visão. Você está criando uma história, você está criando uma situação, você está falando um pouco sobre como você vê as coisas, como você enxerga o mundo, você está se colocando. Sim. Eu acho que isso tem que ser feito de um jeito bom, assim, à vontade, que as pessoas... Acho sala de roteiro boa quando a pessoa consegue falar e fica aquela coisa sem julgamento, sem um ficar com... Sim, quando há uma certa intimidade, né? Que é por isso que o Lucas falou. Exato. Isso tem que rolar. E que é uma questão profissional, no nosso caso, faz parte do profissionalismo, assim, você tem que saber se comportar na sala, na real. Na vida, né? E isso também tem a ver com o jeito como você vai receber o texto do outro. Concordo com ele. Se você não gostou, não dá para só dizer não gostei. Sim, eu acho isso eu vou genial. roubar essa ideia, ele tem que dar uma ideia Essa melhor. ideia, Mas eu acho que tem que, pelo menos, saber argumentar. Sim, não, eu acho isso genial. Você nunca criticar só por criticar. Se for criticar, você tem que trazer alguma coisa para ajudar. Assim, primeira vez que me falaram isso, que foi o Lucas também me falou isso, mas foi uma outra pessoa que me falou isso, eu falei, caramba, é a coisa mais genial que eu já vi. É simples, né? Porque você elimina aquela rivalidade boba e faz o outro pensar realmente em prol da equipe. Ou, às vezes, só fazer uma pergunta, né? Eu acho que mais, às vezes, se você não tem uma ideia para colocar ali no lugar, né, é tentar entender de onde que surgiu essa ideia e, enfim, acho que às vezes a pergunta tira a pessoa do lugar também de falar, não, peraí, tá, faz sentido, né? Essa questão, acho que perguntar é sempre bom. Assim, Sim. sempre bom. Lucas, quer falar mais? Não, já falou muito, né? Você está com água aí? Não. Tá. Mas aí me diz um negócio. Quando vocês mudaram, a Renata ainda não se acha lá uma chefe. Eu acho que você já fez coisas como líder, mas tudo bem. O que mudou na cabeça de deixar de ser um comandado para ser um comandante ali? De deixar de ser um colaborador para um chefe de redação? O que você viu diferente na sua vida? O que mudou ali? O que muda em você? Acho que dá um pouco de saudade de ser colaborador. Na verdade, é uma responsa bem maior e você fica com uma parte burocrática que eu, pessoalmente, acho um pouco... acho mais desinteressante do que simplesmente escrever. Tudo bem, faz parte do jogo e tudo bem, mas você fica muito mais ligado em outras coisas que não só o seu roteiro, né? O que vocês acham? Eu não tive, eu tive essa experiência no projeto Rua 9, mas era muito pequenininho, né? Era um desenvolvimento, uma grana pequena, mas de alguma forma eu estava ali junto com o Renato liderando aquele processo, né? Eu acho que como que eu queria encontrar uma forma de dizer. Eu acho que eu consegui, de alguma forma, dizer coisas que eu gostaria de dizer sem muita hierarquia. Talvez eu esteja nesse momento de querer dizer coisas, as minhas coisas, do meu jeito. Assim. Então, acho que o Rua 9 me possibilitou dizer essas coisas próximo às pessoas que eu estava trabalhando junto. Assim. Então, foi uma experiência boa e que eu tenho batalhado para que isso, no futuro,
se torne constante. Eu não sei essa macroestrutura, enfim, eu sei que alguns autores decidem tudo, né? Assim, os atores, a grana, sabe, um monte de coisa, tem uma certa, eu não sei como é. Eu também não sei se não dá para a gente pensar em outra forma também, né? Porque a gente traz experiências já postas, assim. Eu acho que conforme o processo dá para você pensar de que forma que dá para trabalhar. De repente eu não seja a pessoa mais burocrática do mundo, mas eu possa ter alguém do meu lado que seja. Então encontrar essa parceria aí para tentar fazer a coisa acontecer. Né? Não sei se Você, Lucas, você quando era aquele colaborador ranzinza, jovem, perturbando todo mundo, aí você mudou, você falou, caramba, Não, e meu agora? crachá dizia talento estratégico. Eu falei, tenho uma saudade de ser um talento estratégico. Agora não tem mais talento. Foi, já passou. Com 20 anos era uma coisa. Não, hoje, assim, trazendo mais uma vez o ponto de vista muito industrial, né? Estou falando de uma televisão aberta, de uma série. Acho que essa é a minha contribuição. Quando você vira redator final, você ganha mais, você trabalha mais e você escreve menos. Infelizmente. Né? E é essa saudade do colaborador que dá também do tempo que você tem para refação, para pensar na pesquisa, para ver filme, para ver série. Os roteiristas que trabalham na equipe sobre fazem isso e adoram fazer isso. Eles são pessoas completamente diferentes, e são pessoas que têm processos diferentes, visões de mundo diferentes. Mas eu tenho que estar ligado, além de unificar o texto de todos eles, eu estou preocupado com a programação que está me pedindo, não são mais 10, são 12, não são mais 12, são 14, a conspiração dizendo que a produção vai começar não sei quando, eu tenho que ver um ou outro teste de elenco, você tem que participar do lançamento, você tem que participar de um festival, o Guto adora me mandar para uns festivais tem que ir, mas foi num festival desse que arranjou um namorado. É verdade. Eu considero, de uma certa maneira, um cupido. Isso é a parte boa. E eu acho que Vou mandar todos os meus autores solteiros para festivais no mundo. Entendeu? E eu acho que é um pouco isso, assim. Mas, por outro lado, também, vou falar da parte boa. Sim. Pô, eu adoro o que eu faço. É um privilégio, e eu sei do privilégio que é poder fazer um programa que eu gosto, que eu acredito, que comunica com as pessoas e que eu vejo a repercussão. Assim, eu tenho uma história que eu sempre conto. Desculpa, eu vou contar de novo. Pode contar. Que quando a gente fez no Sob Pressão, na primeira temporada, um episódio que eu escrevi, muito empenhado em falar sobre transplante, a gente teve uma audiência muito grande e a gente falou sobre doe órgãos. Né? O Sob Pressão faz um serviço de tentar falar sobre instituições que existem, como Narcóticos Anônimos, o doe órgãos e tal. E aí, uma semana depois que esse episódio foi ao ar, a gente recebeu um e-mail do vice-presidente do Doe Órgãos dizendo que a procura, que diariamente era de 300 pessoas para doar órgãos, depois que o Sob Pressão foi ao ar, pulou para 8.000. E que, se aquilo continuasse daquele jeito, a gente zerava a fila do transplante no Brasil. O problema ia ser outro, distribuição, transporte, não ia acabar o problema do transplante. Mas a gente, pelo menos em termos de pessoas que procuram, e o grau de doadores ia aumentar consideravelmente. Isso é uma coisa que aí o trabalho vira um outro negócio. Né? Aí a sua vaidade, o seu ego, isso fica de lado e você entende que, caraca, a gente tem um poder de comunicação muito grande. Né? E aquilo vira uma grande responsabilidade mesmo. Né? Então, tanto que vamos fazer outro sobre transplante agora. Eu falei, bom, já não falamos na segunda, vamos falar. Então, eu acho assim, você ganha, você deixa de ser esse colaborador, mas você ganha no lugar de poder dizer as coisas que você acredita, né? Um pouco você estava falando, né? Claro que a gente está falando de proporções diferentes, mas independente da proporção, é o que a gente acredita. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que disso faz o sucesso de qualquer série, seja na internet ou seja na televisão aberta. Assim, se você é honesto com o que você faz, gosta do que você faz, pode e sabe falar do que você está falando, eu acho que a chance de dar certo é maior, né? Sim. Acho. Sim, é engraçado porque eu estou ficando esclerosado. A série da HBO do Jean-Marc Vallée, lá, que está passando agora. Não, agora, de domingo. Sharp. Eles botaram também. Só que depois de todos os créditos, você tem que aguentar 2 minutos de crédito para ver doe órgãos, sei lá o quê. Eu falei, pô, que babaca. Tem que botar logo no momento, senão não está exercendo função zero nisso. Então, como é que estamos de tempo ainda? Então, não. Tá bom. Vamos escolher 2 aqui. Então, aproveitando, sem querer meter muito no debate próximo, vai ser em breve, vai ser imperdível, 4 horas, né? Não, que horas é?
4h30. Carolina Jabor já está aqui, vai ser excepcional. Aplausos para a Carolina Jabor, por favor. Então, sem querer me meter no assunto da próxima. Então, assim, o que diferencia muito esses cabeça aqui de... Esqueci o microfone. De sala de redação aqui do showrunner americano, o mítico showrunner, essa criatura que vagueia pelos estúdios hollywoodianos. Eu acho que essa figura do showrunner aqui, estou falando uma pessoa, acho que na Globo é diferente, é um outro esquema de autoria. Fora da Globo, o que eu acho que acontece é que é muito difícil ainda, temos poucos exemplos aqui no Brasil, de um roteirista que conseguiu ser showrunner da própria série. Sim. Tem pouquíssimos, né? Acho que agora está rolando mais, ainda bem. E acho que isso diz respeito à nossa falta de poder mesmo, como autor, como escritores. Geralmente, um showrunner aqui é um diretor experiente que consegue emplacar um projeto dele com uma emissora, com um canal, e levanta grana com uma produtora. Ou uma produtora grande também consegue fazer isso. Eu acho que é uma coisa que está mudando e que tem que mudar, e que também assim cabe a nós, roteiristas, conseguir esse espaço. Não acho que é algo que tem que só ficar pedindo e reclamando. Acho que a gente tem que ter bons projetos, a gente tem que começar a escrever nossas coisas e bater na porta e tentar emplacar isso, assim. O pessoal da Abra, que estiver por aí, quem estiver da Abra por aí. O que vocês acham? É que esse universo do showrunner é bastante distante, assim, né? Mas a gente tem tido a experiência agora, acho que do 3% com a Aguilera, né? Eu acho que ele tem exercido esse papel, né, de ter escrito a série, vendido a série, produzido a série, acompanhar todo o processo dela, que, para a gente... a gente está começando nesse processo, é bom saber que um jovem tem conseguido furar essas barreiras e produzir algo dele e tomar conta desse processo de produção com todas as implicações que a Netflix tem, né? Eu acho que o Aguilera foi muito inspirador assim, nesse lugar, né? Pra gente. Não. Felipe Braga? Legal. Então, acho que ter possibilidades, né, de apresentar projetos para outros players, enfim, é importante, assim, né? É o que a Mari falou. Vamos escrever as nossas coisas, bater na porta, mandar. Nem todos os projetos que a gente escrever vão ser aceitos, né? Mas vamos tentar e vamos chegar aí nos lugares, né? Sim. Eu estava conversando um dia desses com um amigo meu, e acho que na TV, na Globo em especial, essa figura do autor é o mais próximo desse showrunner norte-americano, né? Que domina todo o processo de produção, assim. Pelo menos a experiência que eu tive acompanhando o processo do Cal é isso, né? Sim, que decide é bem o cast, que decide, enfim, muitas coisas, além de coordenar a sala e determinar as coisas que vão para a tela. E aí, Lu? Eu ia falar isso bem na hora que chegou a minha produtora, né, Rê? Falar sobre showrunner, assim, eu fiquei tenso. Por quê? Porque eu converso muito e eu não tenho muito claro ainda na minha cabeça, no Brasil, a questão do showrunner. A gente fala um pouco, né, Rê, que assim, talvez o Sob Pressão é um produto onde eu e o João Andrucha somos uma espécie de... eu acho até ele mais do que eu, de co-showrunners. O que eu sei é que assim, eu respondo pela dramaturgia do Sob Pressão. Assim, né, qualquer decisão dramatúrgica ela vai passar por mim de alguma maneira. Mas eu também, diante da produção, né, de todas as questões que contemplam fazer um episódio, eu, enquanto responsável pela dramaturgia, tenho que estar aberto a cair uma locação, cair um ator, a gente precisa mudar, o plano de filmagem mudou. Assim, então, assim, eu tenho que estar de acordo com essa produção, ajudando essa produção, e a gente, de alguma maneira, tentar fazer... com que a responsabilidade de cada um possa também tangenciar o outro. Assim, quando o Andrucha me pede para fazer uma coisa que, vamos por aqui que é mais barato, ou vamos por aqui que é mais fácil de produzir, porque assim, a gente também não posso reclamar de nada, porque assim, o Andrucha, eu quero capotar um ônibus, ele capota 2. Eu quero fazer não sei o quê, ele gosta, assim, um cara que gosta de set, assim, tudo que eu não gosto, que é ir para o set de filmagem, ele adora. Então, assim, às vezes eu mesmo tenho que frear e dizer, não precisa ser 2 ônibus, não, tá bom. Então, mas assim, a gente joga muito, é o que eu falei da confiança, assim, a gente joga muito limpo e muito... Eu confio nele, ele confia em mim, e a gente sabe que a gente vai resolver. Né? Então, assim, se isso é ser showrunner,
Ué, sei lá, então tá bom. Né? Assim, não é a minha ambição pessoal ser um showrunner. Eu quero contar histórias boas. Se um dia eu tiver que exercer essa função como eu estou tendo que exercer agora, eu vou lá e vou fazer. Eu não tenho medo, eu gosto disso. A minha preocupação é que que a gente esteja fazendo fique bom. Esse é um pouco a obsessão. Então, aqui no Brasil, isso é o mais próximo do showrunner? Não sei, talvez. Eu nunca tive uma série onde eu apresentei, eu produzi, eu dirigi, eu escrevi. Não. E eu não gosto de dirigir, não gosto de produzir, mas adoro escrever. Então, Sim. vou estar ali, da minha parte, fazendo com que... Agora, se eu tivesse uma série, né? Tem uma ideia para uma série. Você não é o showrunner dela? Poderia ser. Eu, como sou exclusivo da TV Globo, então eu apresento para o meu canal e eles procuram uma parceria fora ou dentro para tocar isso, entendeu? Então, assim, eu não vou fazer sozinho, vou precisar de outra pessoa. Sim. Mas eu respondo pela dramaturgia. Isso eu respondo. Sim, mas eu entendo o papel de showrunner não como uma pessoa que teria que fazer tudo, mas um escritor, um autor que teria algum poder sobre a produção. Não ter que dirigir ou produzir, mas, por exemplo, o que hoje em dia se eu e Mariana tem um projeto e consigo vender para uma emissora, o que vai acontecer provavelmente, se der tudo certo, se uma produtora adorar e falar, vamos aí, conseguir vender para um canal incrível, tal, se der tudo muito certo, alguma hora, provavelmente, isso já aconteceu, eu não vou ter mais direito nenhum para escolher um diretor, eu não vou poder apitar mais em nada, aqueles contratos que a gente dá o rim, vai dando tudo e que você não pode apitar mais em nada. Eu acho uma situação um pouco esquisita essa, assim. Eu não tenho a menor vontade de produzir também, a menor vontade de dirigir, mas eu tenho vontade de, num projeto meu, conseguir ter alguma autonomia criativa até o final. Isso sim me interessa, sei lá, chamar um produtor que eu gosto. Mas isso diretor. eu tenho, essa autonomia eu tenho. Mas, e concordo com você. Não quero, de repente, você faz um projeto, aí bota na mão do diretor errado, bota na mão do elenco errado. Aí você fala, não era bem isso. Você quer poder ter essa opção desde o começo, né, e acompanhar. Então tá bom, gente, showrunner. Não mas eu não sei nem se eu estou certa. A minha concepção de showrunner é isso. Mas eu não sei se é exatamente isso. Assim. Não, também é. Mas eu acho que você ia precisar dirigir lá o último episódio. Você não tem vontade de dirigir? Não, a menor. Eu tenho um pouco de pavor do set. É mesmo? Às vezes tenho que ir para o set, porque tem que ir por alguma coisa. Às vezes eu gosto de visitar a set. Eu gosto de fazer também figuração nas coisas que eu escrevo. Brincadeira, assim. Mas é meio brincadeira, assim. Eu adoro estar no set. Adora? Vocês dirigiriam ou não? Dirigiria. Jamais. Jamais. Eu Que dirigiria. engraçado. Eu dirigiria. Não, eu vou no set e não entendo como as pessoas conseguem viver desse jeito. Eu penso, nossa, eu volto a lembrar como é bom ser roteirista. Eu falo, cara, não tem que ficar acordando nesses horários. Eu acho que eu gosto de fazer isso tudo exatamente isso. Eu adoro estar no set, eu adoro ir na sala de redação, ficar com eles. Eu adoro estar em... Eu gosto da edição. A edição eu acho adoro legal. ir pra edição, Né? eu adoro edição fazer eu tudo. vou lá, falo bastante, opino. Vamos mais uma pergunta aqui antes da gente abrir. Só que é um conceito assim, meio novo. Vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Brasil, acho que ainda. Mas eu acho que, sei. O Rodrigo Teixeira acho que já não está mais, senão ele poderia responder isso para a gente. Mas, assim, lá fora, as salas de redação, já há algum tempo, estão começando a ser usadas no cinema. Né? As duas das majors, a Disney e a Paramount, usam muito isso nos modelos de franquia. A Pixar, e assim, de processos diferentes. A Pixar tem um processo que todo mundo vai debatendo o roteiro enquanto você vai escrevendo. A Marvel usa um processo que todo mundo pensa a história junto, aí o cara vai para casa como roteirista de um episódio e escreve o roteiro sozinho. A Paramount faz isso também para as franquias dela, o Transformers, o G.I. Joe. O que vocês pensam disso? Vocês acham que assim uma besteirada, não tenho mais controle, não é uma autoria, só estou ganhando meu dinheiro? Ou vocês acham, não, é um processo divertido que promete para o futuro? Porque isso é uma tendência que parece ser algo que vai vingar no cinema americano para o longo prazo. O que vocês acham disso? Cara, acho que depende um pouco do tipo de cinema, o filme, um pouco... Eu não acho que todo tipo de cinema dá para ser feito assim. Mas, de repente, na Pixar, Disney... Não, assim, adoro, mas, de repente, faz muito sentido. Que é uma coisa que tem muita tirada e precisa realmente de muita gente para conseguir fazer aquilo. E talvez seja um pouco o processo de fazer muitas versões com muitas pessoas de um jeito mais enxuto, não sei. Eu acho que esse tem um processo, um resultado meio McDonald's, assim, né? Que, tipo assim, por mais que seja um hambúrguer, mas é um hambúrguer que você fala, pô, esse hambúrguer assim, você nunca vê um filme da Marvel errar a mão.
né? E a Pixar também, impressionante. Todos os filmes você vai ver, você sabe que você vai ter aquela carne. Como é que era a música do McDonald's? 2 hambúrgueres, alface, queijo de molho especial. Sempre vai ter, sempre tem a formulazinha da Pixar e da Marvel. Assim como do outro lado, lá da Paramount, sempre tem uma fórmula horrível para os Transformers. Vocês dois, do outro lado. Eu só escrevi um roteiro de longa até hoje, né? Então é um processo bastante embrionário. Eu não consigo vislumbrar isso muito nos filmes nacionais que eu tenho visto, assim, sabe? Eu não consigo ver essa necessidade de ter uma sala fazendo versões, todo mundo ali ensandecido. Eu não pensando nos filmes que eu assisti, sabe? Mas pensando nessa incrível onda de comédias sensacionais que a gente está vivendo no cinema brasileiro Talvez hoje em dia, ajude, talvez melhoraria o nível dessas comédias incríveis. Específico. Não, eu acho, assim, para esse tipo de filme, tanto que você falou assim, a Pixar, é o que, né, a Mari falou assim, nesse tipo de produto que tem uma expectativa econômica, de crítica, de mercado, faz sentido você ter isso. Os filmes que eu trabalhei, que eu escrevi no cinema, são filmes filmes de autor, que já é uma sala de 2 pessoas. Eu e o Felipe Barbosa já é muita gente. Já é uma galera. A gente já discute muito, assim. Então, e aí, nesse caso, são filmes que, na grande maioria das vezes, diretores tiveram ideias, aí eles chamam um roteirista coautor e você vai desenvolvendo. Esse filme que a gente fez, o último, chama Domingo, com o Felipe Barbosa, nesse caso, não. Eu escrevi ele há 14 anos atrás, são memórias da minha infância. A gente está há 10 anos tentando filmar. Conseguimos no ano passado e vai estrear no Festival de Veneza agora em setembro. Mas são projetos muito de dupla, assim. A gente desenvolve, a gente troca um com o outro. Eu acho o trabalho solitário muito difícil. Eu gosto muito de trabalhar com o diretor. Sabe, assim, fazer uma espécie de elaboração do desejo dele, assim. O Braulio fala isso muito, assim, né? O cara pode ter uma ideia, mas o responsável pelo conceito dramatúrgico daquilo sou eu. Então, você também faz... Eu me sinto muito o autor das coisas que eu faço no cinema, mesmo não assinando a direção, né? E isso já é uma sala de roteirista. Mas só uma dúvida, nesse caso que você falou que era um filme seu antigo, como é que foi? Você tinha isso e mostrou para o Felipe? A gente não tinha nem feito o primeiro filme, esse é o nosso terceiro. E aí o Felipe estava estudando nos Estados Unidos, estava estudando em Cuba, e aí a gente se encontrou, que segundo o Felipe foi no Carnaval, eu falei que não, foi no boteco em outra época do ano, ele acha que foi no Carnaval, ele conta para todo mundo que foi no Carnaval, mas não foi. E aí eu contei a história para ele, ler a primeira versão do roteiro, e a gente ficou tentando, edital, milhões de desenvolvimentos de roteiro, não sei o que, esbarrou, ganhou, a gente conseguiu dinheiro, aí a atriz, que era a Marília Pêra, faleceu. Assim, deu tudo muito errado com esse filme. Assim, foram anos. O filme se passa no dia da posse do Lula. E eu escrevi em 2004, que era o ano seguinte, com uma perspectiva. Ele vai estrear agora no Rio, no Festival de Brasília. Ele vai abrir o Festival de Brasília nessa loucura que a gente está de... Né, assim, é muito louco, mas foi uma história minha, pessoal, que ele abraçou e falou... E eles fizeram uma coisa muito louca no crédito do filme. Assim, acaba o filme, a primeira coisa que aparece é roteiro, argumento e roteiro, Lucas Paraíso, direção, Clara Linhart e Felipe Barbosa. Quando eu vi, eu falei, gente, obrigado, né? Não, porque é verdade. E eu ainda assino a produção executiva do filme também, né? Porque foi uma coisa que eu arrastei, um pouco showrunner desse filme, seria, entendeu? Meio isso. Fui na filmagem, fui na edição e tal. Mas é porque é um projeto muito particular, muito meu. Não dava para ser de outro jeito, é o que você falou, entendeu? Mas isso não acontece. É muito difícil ter um roteiro seu da sua vida, você dá para um diretor filmar. Ou o cara vai lá e filma, né? Se é uma coisa muito particular, você vai lá e dirige o seu filme da sua vida. Né? Nesse caso, eu entreguei para outra pessoa. Legal. Vamos abrir para perguntas, então? Perguntas, por favor. Eu não tenho mais. Eu perguntei tudo. Não quero saber mais nada. Quero que vocês saiam. Tudo bem? Jóia. Boa tarde. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre o método dentro da sala de roteiro, o processo criativo mesmo. O Lucas falou já um pouco, queria ouvir Mari e Renata também sobre isso. Repete. Desculpa, eu estava na função... Desculpa. Ah, perdão. Não, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o processo criativo dentro da sala, como funciona, como vocês trabalham. Lucas, você falou um pouquinho já, enfim, do Sob Pressão, como foi. Eu queria ouvir também Renata e Mari sobre metodologia, enfim, desse processo criativo em sala. Bom, a gente está fazendo um projeto juntas, né? Eu e a Ju.
E é um projeto para Netflix, e a gente tem um tempo X para fazer, a partir de uma ideia. Assim, sobre metodologia, nesse caso, assim, eu acho que muito depende de cada tipo de projeto mesmo. Por exemplo, eu acho que depende de quanto o projeto chegou desenvolvido. Primeiro de tudo, o que se tem como padrão numa série é montar uma Bíblia, né? Para montar essa Bíblia, discussão com os roteiristas. Assim, a Bíblia é o coração da série, assim, é o cerne ali, a estrutura toda, que é do que estamos falando, quem são as pessoas que vão viver essa história, aonde é essa história, em que tempo, esse recorte de realidade, assim. E, geralmente, também nessa Bíblia tem as sinopses, um pouco de cada história, que isso varia muito também, né? Eu já fiz Bíblia que tinha, sei lá, cada sinopse, como se chama, era quase um argumento, ou Bíblia que cada sinopse era um parágrafo. Isso tem a ver com o tempo, com quanto de tempo você tem para fazer. Então, sobre metodologia, acho que sempre começa com essa construção da Bíblia, e que é um processo criativo aí super coletivo, todo dia das 2 às 6, todo mundo falando quem são os personagens, ele é assim, ele é assado. Depois traçar a curva, como essa história começa, por onde ela passa, até onde ela vai. Depois, desenvolver cada história, pegar essas sinopses, um pouco que o Lucas estava dizendo. Cada episódio, como é, como ele começa, como ele termina. Aí, claro, cada série é uma coisa. Um procedural tem um esquema, porque tem uma coisa de rotina estrutural. Um seriado é mais trabalhoso, embora eu adoro fazer, mas dá mais trabalho porque são uma curva muito maior, né? Você tem um começo, meio e fim claro, e, às vezes, de vários personagens. Então, isso é um quebra-cabeça mesmo. É engenharia, essa parte de fazer curva com projeto de seriado. E depois que essa parte toda, até chegar aí das histórias estarem muito estabelecidas, que eu acho que é um processo que todo mundo tem que estar muito junto até aí, assim. Então, é essa coisa de se encontrar todo dia e falar, e ter comida na sala para conseguir nutrir isso tudo. Que tipo de comida? Olha, eu tenho minhas preferências. Agora eu tô... não, assim, se eu entrar numa onda muito... Até gosto, mas se entrar numa onda meio trash assim, isso vira compulsão. Eu tô indo para maçã agora, umas coisas assim, castanhas. Tô tentando ser assim. Mas o MM seria ótimo. Onde eu estava... então, até essa parte das histórias eu acho muito fundamental que todo mundo esteja junto, porque é criação pura, assim, uma parte de todo mundo dar ideia. Passar dessa parte, as histórias aprovadas e tal, começa a escaleta, que é uma coisa mais estrutural, e depois roteiro. Aí eu acho que todo mundo pode ir para a sua casa, cada um toma seu tempo, a gente estabelece prazos, e tem lição de casa. Então, cada um vai fazer uma escaleta, volta daqui X dias. Eu gosto muito de escaletar junto. Eu sei que não é todo mundo que gosta, nem é todo mundo que faz. Também não sei se é todo projeto que precisa disso, ou todo projeto que seria isso bem-vindo. Talvez num procedural, não sei. Em seriado, eu acho importante que escalete junto. Eu acho que ganhar um puta tempo em escaleta. E a real é que em TV nunca tem tempo sobrando. Você está sempre... Já começou atrasado. Então, eu acho que é bom você escaletar junto. Por quê? Primeiro, porque quando você está escaletando ainda mais uma primeira temporada, você está criando o ritmo da série, né? Você ainda não sabe como aquilo vai ser. Então, às vezes, se você escaleta todo mundo separado de casa, eu já vi isso acontecer. Cada um chega com uma escaleta de um tamanho, a série ainda não tem ritmo, e demora muito mais depois para você achar isso junto, lendo, do que se você já tem a história e está escaletando todo mundo na sala, você já entende o ritmo da série, como tem que ser cada episódio, onde tem que ter virada e tal. E depois de escaleta tem tempo para roteiro, que aí certamente cada um no seu canto escrevendo, com prazos. E aí também todo mundo se comunicando. Rola muito isso de, sei lá, no meio do processo de roteiro, alguém dá uma ideia excelente, alguém está escrevendo o episódio 3. E aí você fala, puta, essa ideia é boa. Só que isso muda alguma coisa no episódio 1 a 2. Aí você tem que falar com a pessoa 1 a 2 e dizer, olha, mudou isso.
Então, volta umas casinhas. E acho que é um papel um pouco do chefe de equipe fazer isso. É a pessoa que vai concentrar e aí depois revisar os roteiros e falar, putz, essa pessoa tem que ter uma progressão aqui porque mudou. Eu gosto muito de quando o ator não pode participar e se botou ele em todos os episódios. Aí você descobre quando vai começar a gravar que esse cara não vai Não fazer pode. mais. Tem que matar o personagem, né, amigo? Não fala Acho sobre que é esse isso. Ju, eu posso falar um pouco da experiência que foi Malhação, mas uma experiência de quem entrou na metade do processo. Eu acho que existe uma... O nosso processo eram os encontros, né? Durante, às vezes, era uma semana, a gente conversava, porque eram 5 protagonistas, né? Então, é difícil contar histórias de 5 pessoas e todas elas têm que ter histórias. Então, a gente decidia as trilhas dessas personagens, conversavam todos qual o rumo que essa história ia tomar, né? O Cal fazia escaleta, às vezes, com alguns dos roteiristas, ou às vezes sozinho. Todo mundo participava dessa escaleta, lia essa escaleta e fazia pontuações, porque tinham 2 roteiristas no Rio, outros aqui em São Paulo, então o Skype e o Google Drive funcionou muito, né? Então a gente lia tudo e todo mundo colocava considerações na escaleta. Essa escaleta ele decidia para qual roteirista essa escaleta ia, esse roteiro voltava, a gente lia o roteiro de novo, também pontuava coisas. Vocês dividiam por assim, cena ou por capítulo? por capítulo. O roteirista escrevia o capítulo? O capítulo inteiro. Ai, que bom. Cada um escrevia um Mesmo capítulo no inteiro. diário? Mesmo. No Uau. finalzinho, que foi a produção foi apertando um pouquinho, dividia entre 2 roteiristas. Poxa, que bom. Esse processo de escrever a história inteira. Então, o outro já sabia qual era a próxima história, né? Então, tinha esse processo que era idas e vindas, e depois a leitura, acertar isso. O Charles fechava esses episódios, ia para a produção. Se tinha algum problema, ele voltava. Às vezes, ele escrevia algumas cenas de adendo para mandar de novo para a produção. Então, era um processo bastante orgânico, assim, onde a gente conversava bastante, discutia bastante, refletia muito sobre as questões. São 5 meninas adolescentes e a mais nova na sala, o mais novo na sala tinha 33 anos, né? Então, isso também é uma questão, né? Então, mas era uma sala bastante incrível, assim, pessoas bastante queridas, e foi um processo bem importante, assim. Eu acho que o resultado da novela tem muito a ver com esse processo que foi desencadeado e desses olhares que foram impressos nesse projeto, assim, né? Então, e eu acho que o ritmo da sala ele é ditado pelo autor do produto, né? A gente ia ali, enfim, se organizando de acordo com o desejo e com o tempo dele, da criação dele, assim. Mas esse processo de Skype, internet, funcionava muito, assim. E em dado momento, os roteiristas do Rio vinham para São Paulo e a gente se via, né? Essa coisa de olhar no olho também é bem importante, assim. Então, acho que não sei outros projetos fora da Rede Globo como daria conta, né, de aportar esses outros roteiristas, mas essa possibilidade de ter pessoas de fora e se aproximar e a gente ir para o Rio também algumas vezes foi bem importante. Só uma coisa, porque a gente começou a falar aqui negócio de separar por capítulo, por cena, só para explicar, né? Geralmente a novela que é diário, o que o autor faz, na grande maioria das vezes, que não é o caso de vocês, você tem um capítulo que tem 35 cenas. Então, de acordo com uma trilha, né, aquele núcleo de personagens, e você meio que direciona para um autor que tem mais intimidade com o tema, com o assunto, ou que já está cuidando daquela trilha. No seriado, a gente faz diferente, né? Geralmente, não sei se você, Mari, também vocês fazem lá, mas assina o episódio, né? A pessoa ela faz o episódio inteiro. Todas as cenas do episódio, ela é responsável artística também pela conceituação daquilo. Na novela, como tem um volume de trabalho muito grande, você acaba que divide um capítulo por mais de 3 ou 4 ou 5 autores, e no seriado você faz um autor faz por capítulo. No caso, como eles fizeram, né? E lá fora, inclusive, o autor responsável pelo episódio, ele tem que estar no set todos os dias, ter certeza que tudo que eles escreveram está acontecendo lá. E se não acontecer, ele pode chegar e falar, parou, mudou a frase. Mas aí eu já acho também... Enfim. Mas lá é um país organizado, cheio de leis. Assim, eu confio no Andrucha, tudo ele me liga, assim, não é tudo ele me liga, mas assim, quando ele tem um impasse que ele não consegue resolver sozinho, ele me liga, a gente resolve junto. Mas a diferença... Mas eu preciso ir pro set para ter mas a diferença aqui é o seguinte, isso, aqui você tem o Andrucha e a Mini dirigindo todos.
Lá você tem 26 episódios e cada cara vai dirigir um episódio. Um cara que você nunca viu na vida, que nunca viu aquele personagem, e não sabe nem como aquele personagem se comporta direito. Ele vai chegar e falar assim, não, agora que eu quero que você desmunheque. E tem que ter alguém no set para falar, não, esse cara não desmunheca, ele nunca desmunhecou na vida. Entendeu? Esse cara não anda com o cabelo em pé. O diretor não pode tomar uma decisão arbitrária a partir de uma sensação que ele está ali no momento. E o autor é responsável por preservar a obra e é aquilo ali que está acontecendo. Então, daí a importância do autor estar no set. E eu acho hiper importante. Eu sou que nem os americanos nesse ponto. Para mim, o autor tinha que estar lá no set, de sério, tomando conta de tudo também. Entendeu? Mas isso é outra discussão. Eu acho bonito isso. Acho bonito. Não, de peça e poder. Tem que falar. Só isso. Mas fala isso é bonito para ficar gravado. Eu tenho uma pergunta. Ele ali primeiro. Ele já está com o microfone, então ele ganhou. Sim, quanto tempo gasto na escaleta em comparação, assim, em percentual, mais ou menos, dentro do tempo total que tem, assim, comparando com o tempo depois já para escrever uma primeira versão? Porque, às vezes, uma boa escaleta, né, é tão importante. Eu acho assim, no nosso caso, a gente tem uma especificidade que é o fato da questão médica. Então, assim, uma questão médica pode barrar uma escaleta. A gente faz uma negociação muito grande com o nosso médico, mas eu não posso fazer uma coisa médica que não seja real, não dá, entendeu? Então, assim, eu gasto muito tempo na escaleta, muito. Abrir o episódio, eu dou menos tempo do que eu dou para a escaleta. Então, assim, o processo ideal para a escrita de um episódio, que eu, Lucas, considero ideal, seria um mês. Um mês, um episódio. Entre da ideia inicial à entrega para começar a pré-produzir. Depois, assim, eu ainda mexo, mas aí é a redação final, porque aí tem leitura de elenco, análise técnica. Eu participo de análise técnica, que é, enfim, muito específico. Mas, assim, eu nunca tinha ido. A análise técnica é quando sentam todos os técnicos, o diretor de arte, o diretor de fotografia, e vão lendo o roteiro e cada um vai um pouco falando da sua especificidade. Eu nunca tinha falado disso. Aí, no primeiro dia, o Andrucha me ligou 18 vezes. Aí eu falei, acho que é melhor você estar aqui amanhã. E aí eu comecei a ter esse trabalho, tenho aprendido muito. Assim, nossa, eu virei um roteirista mais consciente de tudo que eu escrevo, depois que eu passei a pensar e lembrar que existem pessoas que acordam cedo e vão para um set de filmagem e fazem esse trabalho. Mas eu diria isso, assim, um mês é o tempo bom. Só que para quem faz novela, você fala que você nem currículo. Era um dia. Você diz um mês de uma sinopse até A entregar o roteiro. Mas Sim. aí eu vou mexendo depois. Mas assim, um mês, o roteirista tem um mês entre a ideia do episódio, dentro do formato que a gente escreve, até ele entregar para a redação final, que aí vai fazer o resto. Na novela era uma por dia. Exatamente. Era uma escaleta, já vai para o roteiro, enfim. Não tinha esse tempo de maturação total. Em Pedro e Bianca, eram 3 dias, né, para a escaleta. Era, Tiago, 3 dias, 2 dias sinopse, 3 dias escaleta, 5 dias a primeira versão do roteiro, né? Mas isso não esqueço, não né? deve ser repetido. A pessoa Isso entrou não na tem que ser metade da série e repetido. tinha que dar conta de sair sem nunca ter escrito nada para a TV. Eu estou com o Lucas nesse tempo que ele falou, mas depende também do tamanho do episódio. Para um episódio de meia hora, o meu padrão é esse também. Ixi, é rápido. Não é rápido. Você está falando isso, Mari? Fala para todo mundo. Que rápido, Pessoal, dá mais tempo para o Lucas. Mas um de 40 é um episódio de 50, né? Que é de grade, de 50, que é o 40 e poucas páginas. Aí eu acho que precisaram de um pouco mais de tempo do que um mês para fazer isso tudo. Na Netflix, vocês têm quanto tempo para quantos episódios? Na Netflix é de roteiro, a gente vai ter... Estamos aí, né, Ju? Estou negociando já aqui, gente. Um mês por episódio. É esse prazo aí do Lucas, que é justamente o que a gente está batalhando para ter. Só que o que a gente faz também para acelerar o processo, que se a gente contar um mês, são 12 episódios, são 12 meses. Mas você não faz. Eu consegui, na primeira temporada, fazer um por um. Agora não tem mais como. Então, você já abre, você já vasculariza. Assim, né? Em paralelo, né? Em paralelo, sim. Então, eu estou abrindo agora 4 roteiros. Sim. Ao mesmo tempo. Mas o legal, porque isso que a gente fala a coisa do tempo, quando a gente pode fazer todo mundo junto, porque assim, o que é o ideal? Senta todo mundo, vamos falar, episódio 1, vai, pá. Fizemos a escaleta em conjunto, a segunda temporada eu fiz assim, fizemos a escaleta em conjunto, tá pronta, tá aprovada,
o roteirista sai da sala para escrever e ele tem tantas semanas, aí ele volta e todo mundo. Então é sempre assim, sempre que a gente fechava uma escaleta, alguém que ia escrever aquele episódio saía para escrever, o outro terminava, voltava, e essa dinâmica. Isso é bom porque todo mundo opina, todo mundo fala, você consegue refazer e aprofundar e melhorar. Agora eu estou, enfim, tentando manter essa qualidade de uma maneira diferente de trabalhar por uma questão de prazos. Só completando uma informação aqui, que o Lucas estava ali falando da reunião técnica ali, assim, essa visita do roteirista ao set, ela tem uma função educacional também muito importante, entendeu? Você fica lá escrevendo a sua salinha, você não sabe o trabalho que dá produzir aquilo tudo que você escreveu. Então, assim, você ir para o set, você entende que você não pode botar 4 robôs lutando numa cena, que aquilo vai dar um trabalho, vai ter um dispêndio de dinheiro absurdo. Você tem que começar a entender o trabalho de execução. Isso lá fora é extremamente educacional. Aqui Não, ainda mais no caso da gente, que é uma locação fixa, que é um hospital, os roteiristas têm que conhecer aquela geografia de todas as maneiras possíveis, entendeu? Então, não adianta... eu já ia dar um spoiler aqui, eu falei quieto. Sem spoiler. Acho que é ela ali agora. Eu queria perguntar das experiências de vocês em relação a... das experiências de vocês em relação a referências, assim, como chefes de sala e também como participantes de sala, como é que rolou nas experiências que vocês tiveram, assim, antes de começar a série, você gosta de passar para os roteiristas algumas referências que você tem para aquele trabalho, espera que eles já tenham, que eles assistam tudo antes de ir para a série? Se alguém mencionou ver capítulos de série em sala, que isso também é legal, mas assim, o quanto isso acontece, porque a gente sabe que não tem muito tempo hábil para essas coisas. Queria saber como é que rolou nas experiências de vocês a lidar com de compartilhar as referências entre todo mundo que está trabalhando num projeto que é coletivo. Quer começar você? Não, é bem rapidinho. Esse processo de ver capítulos é um processo de desenvolvimento para aprovação ainda, né, do projeto. A gente compartilhava as nossas referências de coisas que a gente tinha visto e mandava no grupo, às vezes. Quando você não tinha muita gente, tinha uma cena... tem uma cena, eu acho que do episódio 6 da primeira temporada de How to Get Away with Mother, que a Viola, a Annalise, senta com a mãe dela, que elas têm um embate ali, e a mãe começa a trançar o cabelo dela e elas conversarem sobre um assunto do passado, né? E essa foi uma sugestão minha para uma cena da Ellen conversando com a mãe dela sobre virgindade, por exemplo, sobre o tempo que ela não precisa transar da noite para o dia. Então, esse universo de cuidado entre duas mulheres negras, eu trouxe de uma outra referência para essa novela. Assim. Então, e outros roteiristas também traziam as coisas que eles viam. Enfim, a gente tinha esse espaço de trocar coisas. Tem vezes que isso vai rolar, vai fazer sentido, tem vezes que não. Ficou ali só, acumulou como repertório só. Essa experiência, mais ou menos. Eu acho que acaba sempre sendo natural essa troca de referências, assim, porque às vezes você está na sala de roteiro justamente nesse período de 2 às 6 da tarde, está entrando numa conversa X, alguém fala, tem um episódio de tal coisa e mostra a cena. Ou, sei lá, no dia seguinte chega alguém e falou, pô, vocês já viram tal série? Ou, revi tal filme, tem a ver com a gente. Uma coisa que sempre tem essa troca de referência. Esse projeto que a gente está fazendo especificamente agora tem muito uma coisa da gente trocar referência de textos. Então, muita pesquisa de leitura, ainda mais do que de audiovisual. Assim. Então, a gente fala de livros e manda textos e vídeos, enfim, de gente falando sobre ideias, não necessariamente ficção, filmes e séries. Mas assim, sempre acontece, acho que não de uma maneira esquemática. Assim, a minha experiência é que isso acaba acontecendo sempre. No nosso caso, lá no Supressão, tem 2 fases. A fase de conceituação, né, que é a fase quando você está criando, e aí tem que ler muito livro. A gente tem essa coisa médica, que é uma coisa meio à parte, que é todo dia, né? Eu acordo, eu vou ler saúde, eu vejo o jornal saúde, a minha vida está direcionada para olhar para as questões de saúde, é um inferno. Mas também, assim, que aqui é o SPTV, né? Cada SPTV, cara, é um episódio, né? É só você ligar, que é meio triste, assim, né? A gente ri, mas é triste.
E a outra coisa, e aí, por exemplo, quando a gente criou Supressão, eu fui ver as séries médicas que eu não conhecia tanto. Fui ver Grey's Anatomy, fui ver ER, fui ver House, e aí comecei a deprimir, né? Eu falei, caraca, e agora, né? Porque os caras são muito bons no que eles fazem, pensando numa televisão aberta, popular. E aí teve uma hora que eu também parei de ver. Eu falei, cara, não vou ver, que aí eu vou realmente... E aí a gente foi, esse grupo de autores foi começando a entender qual era o nosso diferencial, que infelizmente é a realidade, né? A realidade da saúde no Brasil. Então, assim, isso para conceituação. Depois, para determinados episódios, eu não tenho problema nenhum de roubar referência de nada. Eu faço pior. Aprendi isso com o Jorge Furtado, que bota a culpa no outro, né? Muito bom, muito bom. Não, porque assim, eu pego a referência no YouTube, pego e colo no roteiro. Ó, nossa referência é essa, porque a gente tem muita coisa da realidade. Um caminhão que bateu numa passarela e derrubou, aí eu vou na reportagem, vou lá e colo a referência para a direção de arte saber. Eu quero fazer um negócio lá do Poderoso Chefão, lá, não sei o que, aí tem uma cena que eu amo, aí eu peguei a cena, colei e botei, não, a referência é essa. Claro que a cena não é aquela, claro que não é para copiar, é óbvio que não. Mas a gente que fez cinema, a gente tem muita referência legal, coisa que a gente quer fazer do nosso jeito, ressignificar as coisas. Então, o Tarantino fez isso, e está aí. Então, assim, eu vou muito nas coisas que eu gosto. Assim. Não dá para fazer A Garota Desconhecida, que é um filme dos Dardenne, no Sob Pressão, que é outro ritmo. Mas eu tentei. Aí ficou meio... Ali, né? Boa tarde. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre as experiências de vocês em relação à metodologia de pesquisa, né? Sob Pressão, por exemplo, eu acho que é um produto que convoca muito a esse olhar, esse lugar de pesquisar, tanto simbolicamente como as histórias, os personagens. Malhação também abordou temas recentes, eu acho que convocaram a um certo cuidado sobre esse lugar. Enfim, comentar um pouquinho. Em Malhação, nós tínhamos 2 pesquisadores, né? O Renato, que era pesquisador de gírias. Doido isso, né? Verdade. Ele vai me matar, mas... É porque era uma novela ambientada em São Paulo, né? Então tem um universo de São Paulo, que era tudo muito carioca, né? Então o Renato é esse cara que ele trabalha na Globo como pesquisador durante um bom tempo, mas ele também trabalha em vários projetos sociais, né? Fábricas de cultura, enfim. Então ele traz esse universo da periferia, enfim, dos universos da juventude, não só da periferia. Então, ele era essa pessoa. E a gente tinha a Leusa, a maravilhosa Leusa Araújo, assim, uma excelente pesquisadora e que tinha um trabalho muito cuidadoso, assim, sabe? Você pedia uma coisa, ela trazia um relatório, assim, de tudo. Então, a gente tinha possibilidades de caminhos, assim. Então, o papel da pesquisa foi fundamental, assim, sobretudo para abordar essa gama de temáticas que passa no universo de 5 adolescentes, né? Então, ela alimentava todos nós, assim, de forma muito... É que é muito novo o Globo para mim, né? Eu falo isso, eu não sei nem como é nos outros projetos. Eu não sei como seria trabalhar, talvez, numa série que não tivesse nada disso, porque, às vezes, o autor é o próprio pesquisador, né? É ele que vai atrás das coisas. Então, a gente tinha aí uma equipe cheia de privilégios, de pessoas que traziam as coisas para a gente, e era perguntar, e 1, 2 dias ela já tinha, assim, várias fontes, né? E ela era muito séria, ir até as fontes, marcar de onde vinham as coisas. Então, sempre quando tinha alguma coisa que fugia um pouquinho, foi para a tela, por exemplo, foi para a tela uma cena do Anderson transando com uma guia de orixás, assim, né? E aí alguns amigos meus me escreveram, você tem que dar conta de tudo também. Nossa, menino. Falei, mas meu Deus, eu também não sou de santo, eu não saberia isso, sabe, de qualquer forma. Mas aí eu fui falar com ela, ela falou, não, tem razão, dada a vertente, isso. Então a gente fez uma outra cena dele transando e tirando a guia, assim. Então foi super respeitoso, porque o trabalho dela fez valer ali. Então tinha esse caminho. Algumas outras coisas sobre o parto também. Então, tem algumas escolhas que, mesmo que a pesquisa aconteça, a dramaturgia, às vezes, é soberana, né? Nesse sentido. Então vai ter, né? A gente, às vezes... Porque uma das primeiras perguntas não é possível, ninguém viu isso. Às vezes, alguém viu, mas, em nome da dramaturgia, aquela escolha foi feita, assim, né? E aí é o autor que se responsabiliza por essas escolhas, assim.
Não, no nosso caso, sobre essa não poderia, seria outra série, não fosse a pesquisa que tem, né? Assim, ela é fundamental, ela tem poder de veto, infelizmente, mas ela tem poder de veto. Mas eu tenho um cara do meu lado que eu confio plenamente nele e é um cara que eu admiro, assim. O Dr. Márcio Maranhão é um cara que eu olho para ele e falo, porra, eu ouço, assim. E ele não é um cara objetivo no sentido como a gente é. Isso, sim, ele vai te contar um negócio, então ele vai te explicar por quê. Então, o relógio está correndo, aí você... Não, se é isso aqui ou aqui. Aí ele vai lá, não sei o quê, assim, e eu ouço. E eu acho importante ouvir, eu acho importante abrir o canalzinho da paciência ali para poder... Porque não seria... A série não seria outra. A série seria outra se não tivesse essa pesquisa. Então, é determinante. Não tem, supressão não dá. Assim. A questão é que, às vezes, a gente fez uma pesquisa sobre a série e ela é uma série que o realismo é a palavra que está atrelada a ela, né, que é muito legal. Mas tem alguns casos, e a gente tem conseguido usar a liberação do jurídico de poder falar o nome de alguns remédios genéricos. Isso é muito importante para a série, para dar esse grau de realismo. Mas eu lembro, na primeira temporada, a gente tinha um remédio específico que a gente conseguiu autorização para usar, que era um abortivo, que não é um abortivo, mas um remédio que é usado como abortivo para induzir o aborto. E aí, na hora de gravar aquilo, falei, gente, eu não queria na televisão aberta, 40 milhões de pessoas assistindo, eu não queria falar o nome desse, entendeu? Assim, eu fiquei sem dormir, assim. Aí liguei para o Andrucha e falei, cara, vamos mudar o nome do remédio, vamos inventar, pela primeira vez, vamos inventar um remédio fictício que não existe. Aí, porque não é uma questão de ser a favor ou contra, porque eu achava que, assim como o Doe Órgãos eu queria colocar e dizer, nesse caso, aí eu inventei um nome de ficção para um remédio, porque eu não queria transformar aquilo, não queria de nenhuma maneira que aquilo fosse mal interpretado. Né? Então, a gente fez isso. E isso vem da gente entender o quanto que a pesquisa influi também, não só no nosso trabalho, mas na recepção que o público tem nas coisas, entendeu? Porque é isso, assim, para a gente até passa uma guia, você não tem familiaridade com aquele assunto. E aí você bota o personagem transando. E aí o cara daqui fala, não, você tem que tirar para transar. E tem que mesmo. Então, assim, às vezes não dá tempo, às vezes vai para o ar e a gente erra, principalmente em novela, né? Assim, não dá tempo, é muito veloz. Mas a gente, como dá tempo, apesar de eu reclamar do tempo, então eu tenho essa responsabilidade grande de entender, isso aqui talvez seja melhor não. É igual a coisa dos testemunhos de Jeová, vai ter um episódio sobre isso. E eu optei por inventar uma religião fictícia porque eu não queria que, entendeu? Acho importante a gente poder usar a dramaturgia para ampliar a discussão para além da crítica, entendeu? Então, assim, isso é a equipe, a gente conversa, fala, e aí, gente, e aí? Entendeu? Como é que faz? Agora o aborto, como é que a gente vai fazer o aborto? Tá, e puta, mas aí... E aí discute, e é muita sala de roteirista, assim. Mais perguntas? Acabou? Cadê? Então, por favor, faça. Seja bem-vindo. Se tivesse um bandista na equipe de roteiristas, não teria passado por esse problema. Por isso que eu luto pelas equipes heterogêneas. Mas acho que não é essa a questão. Tô brincando. Boa tarde, eu sou o Giovanni, sou ator e agora estou me aventurando no roteiro também. E participei, inclusive, em Família Imperial. Sim. Família Imperial. E vocês comentaram que, para a formação de uma sala de roteiro, é muito essencial a confiança. Tanto que você, o Theo, o Felipe Santangelo vivem trabalhando juntos em vários outros projetos. E, assim como a Renata disse, está cheio de novos roteiristas que não são conhecidos, várias roteiristas mulheres. E eu queria saber o mercado de trabalho, como que se dá para esses novos roteiristas que querem entrar como colaborador, que querem, claro, realizar seus projetos, mas querem primeiro exercitar, querem adentrar o mercado de trabalho e muitas vezes não são encontrados, ou a falta de conhecimento, ou o fechamento desse nicho. Na mesa de ontem houve essa discussão assim, sobre o mercado nacional, né, que não tem ainda essa característica de júnior, de criar cargos menores para aprender, trainee e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouco da inserção de novos roteiristas no mercado. Olha, acho que tem que encher o saco de produtora. Não, assim, acho importante você ter um portfólio, você ter o que mostrar. E ir lá atrás das produtoras e de pessoas que você admira. É chatíssimo fazer isso.
Mas acho que tem que fazer, principalmente de produtoras. Assim, as produtoras hoje têm as grandes produtoras têm departamento de desenvolvimento de projetos. Aqui, a Ju, por exemplo, da Golani, ela faz isso, ela tem um departamento lá. Essa ali. Cadê o e-mail da Ju para a gente colocar aqui? Ó, Ju, já pode mandar para. Mas assim, é importante você ter um portfólio, ter alguma coisa para mostrar. Um texto, um roteiro, alguma coisa que você goste. Agora, eu não concordo com você que essa coisa... Eu acho que existe espaço, sim, para isso de roteirista júnior. Inclusive, nas últimas salas que eu participei, todas tinham um roteirista júnior. Se não eram assistentes, eram alguém que não necessariamente escrevia, mas que estava ali junto para colaborar e, de repente, ajudar o chefe de roteiro a fazer as revisões. Porque, às vezes, precisa de 2 assistentes, quando o negócio começa a pegar um volume de texto absurdo, assistentes para diferentes. Então, eu acho que existe espaço, sim. Agora, essa coisa de começo assim, é um pouco chato e tem que ir indo atrás. Mas eu acho que existe espaço e as produtoras recebem isso. Assim. Eu acho que tem uma... Espera aí, deixa eu organizar aqui o pensamento. Eu acho que tem várias possibilidades de pensar a entrada de novos escritores e roteiristas nos projetos. Assim, eu acho que eu venho de uma perspectiva que precisa ser uma ação política nesse sentido. Assim, a gente produz, agora não tanto por conta do contexto político, mas a gente produz muita coisa com dinheiro público. Na minha concepção, teria que ser obrigatório todos os projetos, deixo aí para a Abra pensar sobre isso, de ter um assistente, um roteirista nesses projetos. Assim, a gente está falando de dinheiro público, sabe? Eu não sei, a Rede Globo está fazendo uma movimentação com a FLUP, enfim, tentando levar jovens. Eu acho que a gente precisa pressionar esses lugares. Assim, eu não acredito na genialidade e na meritocracia. Eu não acredito nisso muito, sabe? Eu acho que há pessoas que têm possibilidade de experimentar a linguagem por muito mais tempo e outras menos, né? Então, assim, eu trabalhei em Pedro e Bianca, fiquei um período que eu não trabalhei em lugar nenhum, assim, fui fazer as minhas coisas. Foi aí que surgiu Rua 9, foi aí que surgiu o Projeto Empoderadas, foi aí que outras coisas surgiram nesse processo, né? Então, e aí é muito doido, né? Porque de alguma forma eu venho de um projeto que ganhou um M. Saca? Então, alguma coisa eu fiz. Eu escrevi alguma coisa lá naquele lugar. Então, por que talvez eu seja pior do que as outras pessoas? Assim? Então, eu não acredito muito nesse processo. Eu acho que tem que ser um projeto político. É porque é mulher, é porque é mulher. É porque é negro, sim. É porque Vai ter que começar por aí. Depois a gente vai ajeitando a casa. Mas é preciso ter. É preciso, sabe? E é urgente. Assim. Eu acho que quem tem poder de decisão e que pode fazer isso, que pode montar salas e que pode pressionar junto as pessoas... Fale isso. Assim, eu não abro mão de ter um jovem que seja saindo da universidade, que seja saindo de um projeto social, que seja tenha saído, sei lá, de qualquer lugar. Assim, eu acho que a gente precisa politicamente nos movimentarmos. Assim, não dá para ficar. Mas assim, olha, o mercado não absorve. Olha, não vai caber muita gente. Olha, não sei o quê. Olha, porque eu vai lavar prato. Não, eu quero escrever, eu não quero lavar prato, sabe? E se tem um mercado aí, esse mercado precisa nos acolher. Sabe? E a gente precisa tentar chegar nesse lugar. Mas não vai dar? Óbvio que não vai dar. Assim como não dá na medicina, né? Nem todos se tornam grandes médicos, nem todos. Mas acho que se a gente tiver uma abertura, eu acho que a coisa melhora um pouquinho, assim, porque a gente fica reclamando assim, e fica, não tem. E claro, a gente tem que ter os nossos projetos, a gente tem que ter um roteiro. Eu lembro quando eu participei do processo de Pedro e Bianca, eu tinha o meu curta, que era o Aquém das Nuvens, eu tinha um outro roteiro e eu ainda tive que escrever uma cena que me foi solicitada de uma situação X. Então, a gente vai passar por esses processos? Vamos, todos. Mas a gente precisa, pelo menos, ter a possibilidade de fazer isso, assim, sabe? Porque poderia falar, não dá, não rola, não é esse tipo de escrita que eu quero agora. Mas eu sinto, assim, as pessoas não conseguem nem saber por onde começar, né? Eu acho que tem isso. Eu acho que essa questão dos editais, para mim, é uma questão que pega bastante, assim, sabe? São núcleos criativos de quase R$1 milhão, onde os amigos dos amigos, que não é uma facção criminosa, estão lá, estão sempre lá, sabe? Enfim. Acho que para somar, assim, né, eu vou dar uma perspectiva que também é uma perspectiva muito pessoal, e ela é uma perspectiva de um cara que eu sou professor universitário, né? Então, assim, eu acredito na formação. Existe um problema nesse país que é o problema da desigualdade.
E que eu acho que aí eu concordo com você, que a gente tem que ser político, que a gente tem que botar o jovem e todas as diferenças dentro da mesma sala. Por outro lado, queria dizer, e sempre eu digo isso para todo mundo, pergunta, como é que eu faço para ser roteirista? Primeiro, ser roteirista é muito difícil. Nosso trabalho é muito difícil. Nosso trabalho não é matemática, não tem como saber se ficou bom, só vou saber quando ficou bom lá na frente. Eu tenho como, de alguma maneira, prever o que pode dar errado. Né? Segundo, hoje muita gente se auto-intitula, eu sou roteirista, é igual artista plástico, eu sou artista plástico, sou roteirista, não tem que ter um diploma. Também acho que não precisa ter o diploma, a formação vem de vários lugares, universitária, como um assistente, como alguém que você trabalhou e aprendeu na prática, eu não estou falando de uma formação universitária apenas. Terceira coisa, você tem que ter paciência. Né? Hoje vocês olham para a gente aqui e falam, pô, que legal, eles estão lá falando, eu vou fazer 40 anos, tem 20 anos que eu decidi fazer, agora eu vou fazer dramaturgia. O Thiago fala, roteirista do ano, legal, eu fico super envaidecido, mas tem 20 anos que eu faço isso. 20. Entendeu? E eu comecei até os 30, eu não ganhava nenhum tostão fazendo roteiro. Nenhum tostão. Aos 30 anos, eu voltei para casa dos meus pais, com uma ótima formação, eu tinha estudado em Cuba, tinha estudado em Barcelona, mas com R$0 e um contrato para trabalhar. E desde então, o que eu fiz foi trabalhar. Foi trabalhar. Nas inquietações que eu tinha, eu ia lá, vamos escrever um livro, vamos lá, como é que é? Aí fui escrever um livro, fui fazer um documentário sobre o roteiro, fui entender o que era aquilo. Mas, então, assim, o que eu aconselho é muito trabalho, muita paciência, e vamos nessa, gente. É isso, é tudo certo. Quando eu comecei a fazer roteiro, tinha muito menos de oportunidade do que tem hoje. Tinha muito menos gente, é verdade. Mas tinha muito menos oportunidade. Então, assim, é o que a Mari falou, vai atrás. Eu, quando quis ser professor em Barcelona, eu tinha 27 anos, tinha mestrado, ninguém me conhecia. Eu peguei 10 currículos e fui em 10 escolas, quero dar aula. Ninguém me chamou. É verdade. 6 meses depois me chamaram e a coisa foi virando uma coisa na outra, entendeu? Eu queria só completar, desculpa, não é minha vez, sobre correr atrás, né? Eu era a pessoa que mandava carta para as pessoas, assim, né? E aí o Charlone foi um dia na minha universidade. Eu gostava muito do trabalho do Fabinho Mendonça, né? E ele era um diretor de publicidade. Aí eu mandei, ele me recebeu na O2, a gente conversou e tal. E não rolou, enfim, por vários motivos. E em Pedro e Bianca ele dirigiu um episódio que eu escrevi, assim, sabe? Então eu mandava as cartas, eu queria trabalhar com algumas pessoas. Eu acho que é isso, a gente precisa persistir. Você falou sua idade, eu vou falar a minha. Eu tenho 40 também. Mas é isso, assim, sabe? E ainda falta muita coisa, saca? Tipo, muito. Ixi, nem começou. Lá na frente, nem começou. O importante para o autor é escrever, entendeu? Escreva, creia que no futuro alguém vai ler de alguma maneira. Escreve para você ter em casa. Mas se chegar uma hora, você vai mostrar para alguém. E assim, não pode ter vergonha nem medo de sair batendo na porta de ninguém aqui. Você não vai estar fazendo nada de errado se bater, você não está pedindo favor, você não está pedindo... Assim, esse é o meu trabalho, você pode dar uma lida. Assim, não me custa nada. Desde que eu assumi a área de séries, que eu criei a área de séries, eu li mais de 700 projetos. Assim, eu confesso que tem alguns que têm 150 páginas, eu não li todos. Mas, pelo menos, a primeira página eu li. Na primeira página, você já sabe se esse cara sabe ou se não sabe. Mas é importante você escrever alguma coisa. Escreve alguma coisa e entrega. Para alguém, bate, sabe? Tem a Conspiração, tem a Golani, tem a O2, tem a Globo. O mercado está tão aquecido, tem a Netflix, tem a Amazon que vai entrar, a Hulu deve entrar. Tem tanta gente que vai entrar. Então, assim, escreve, trabalha. Não fica assim, sabe? Sei que vai ser duro, você vai ficar deprimido, às vezes você vai estar duro em casa e você vai querer se matar, mas não se mata. Tenha fé. Tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo no final. Jorge Lucas já mostrou. No final sempre o bem ganha. Então vamos embora. É isso aí. Vou ter que terminar, né? Só para terminar. A sala de redação dos sonhos. 4 nomes. Cada um. Sua sala de redação com os 4 nomes que você mais queria que tivesse na sala. Fala. Não, lá fora, então. Lá fora. Não pensa no Brasil. Não, posso falar uma série que eu gostaria de ter escrito. Posso mudar a pergunta? Vai, muda. Não sei se vocês conhecem. 6 Feet Under, vocês conhecem essa série? Essa é a série que eu queria ter escrito. Eu queria... Toma o microfone. Desculpa. Donald Glover, Isa Rae, Shonda Rhimes e a minha amiga Carol. Uma série que eu gostaria de ter sido... mais fácil essa. E ainda assim, que branco. Várias eu gostaria muito de ter escrito. Puta, adoraria ter escrito Mad Men. Adoraria ter inventado o Mad Men. Sim, tá ótimo. De Júnior, né? Então tá bom. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham se divertido, tenham curtido.
Não percam a da Carol daqui a pouco. 4h30, mais tem- uma mesa. Temos 4h30 tem uma outra mesa, tem uma programação incrível no site. Temos Masterclass essa semana também, deem uma olhada lá, do Laganaro, de realidades imersivas, do Chris Parker, de narrativas... Phil Parker, desculpa, de animação. E 4h30, só avisando já quem tiver comprado esse ingresso, a gente vai substituir o Felipe Braga, teve problemas gravando a segunda temporada do Samantha, e aí veio o querido Pedro Aguilera, que está fazendo a terceira temporada do 3%, está aí para a gente participar.